Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Sistema Deus da Alma. Capítulo 681, Jinjo Kugo. Aqui você vai. Enquanto Roja pensava, Shukuro Kishima preparou o vinho de Roja e colocou-o na frente dele. Roja não estava interessado em saber por que Shukuro Kishima estava aqui ou qual era seu propósito. Ele estava interessado apenas em sua habilidade. Então, ele olhou para Shukuro Kishima, que pegou seu livro novamente e disse: "Posso dar uma olhada no livro que você tem em mãos?" Shukuro Kishima ficou um pouco surpreso antes de balançar a cabeça e dizer: "Desculpe, este é um livro particular, se eu realmente quiser dar uma olhada." Roja sorriu levemente enquanto colocava o vinho no bar. A expressão de Shukuro Kishima ficou fria antes de ele dizer calmamente: "Então tudo o que posso dizer é que sinto muito." Uau! Shukuro Kishima, que não sabia da origem de Roja de forma decisiva, puxou sua espada, que era o marcador de livro de seu livro, e avançou em direção a Roja. Inserir presença. Roja estava no Reino Eterno. Mesmo Ivasha não será capaz de mudar seu futuro, muito menos Shukuro Kishima tentando mudar seu passado. Roja levantou a mão diretamente e agarrou a espada. Quando ele fez isso, Shukuro Kishima quase riu, mas no momento seguinte, ele ficou surpreso porque a espada não cortou Roja. Ele poderia dizer claramente que sua habilidade não funcionou em Roja. Em outras palavras, sua habilidade Fullbrim não pode afetar Roja. Roja ignorou o choque e a descrença no rosto de Shukuro Kishima e agarrou sua espada com o dedo enquanto olhava para ela com interesse. Aos olhos de Roja, a espada se partiu em pedaços e foi organizada na forma mais básica da lei do tempo. Inserir presença. Roja examinou cuidadosamente a espada. Os olhos de Roja piscaram quando ele começou a entender ainda mais a lei do tempo, o que não aconteceu por muito tempo. Nesse momento, um homem de meia idade usando uma venda nos olhos se aproximou com uma expressão baixa e disse: "Tsukishima, qual é o problema? Quem é esse cara?" Kutsuzawa Jericho pegou diretamente seu relógio de bolso enquanto estava muito alerta. Mas no instante seguinte, ele ficou surpreso porque o relógio de bolso desapareceu de sua mão e apareceu na de Roja. O tempo não mente, uma habilidade interessante baseada no tempo. O olhar de Roja mudou para o relógio de bolso de Kutsuzawa Jericho enquanto ele mais uma vez examinava o objeto da mesma forma que fez com a espada. As expressões de Shukuro Kishima e Kutsuzawa Jericho endureceram completamente, mas de repente uma espada gigante caiu maliciosamente em direção a Roja. No entanto, Roja apenas levantou um dedo e segurou a espada gigante. Um dedo tão fino parou uma espada gigante no ar como se fosse um brinquedo. O dono desta espada era Jinjo, cuja expressão era extremamente feia ao olhar para o dedo de Roja que bloqueava seu golpe. Membro do Esquadrão Zero. Roja Transcendente. Transcendente era o codinome de Roja no Esquadrão Zero, já que ele era o membro mais misterioso dos 6, e seu codinome era amplamente difundido pela sociedade Soul. Como Jinjo estava seguindo o movimento da Soul Society, é impossível para ele não reconhecer Roja. Então, Roja observou a espada de Tsukishima e o relógio de Kutsuzawa Jericho por um tempo, depois sacudiu o dedo com força, quebrando diretamente a espada e o relógio e empurrou Jinjo para trás e lentamente se virou em sua direção. O Shinigami substituto desaparecido, Jinjo Kugo, posso perguntar o que você está fazendo escondido aqui? Tanto Kutsuzawa Jericho quanto Tsukishima estavam com medo. Roja acabou de destruir seu item, no qual eles usaram sua habilidade Fullbrim. Jinjo estava suando frio enquanto olhava para Roja e disse: "Para lidar comigo, eles mandaram você para cá?" Roja gesticulou com o dedo enquanto dizia: Não entenda mal. Na verdade, não estou aqui para lidar com você. Acontece que eu passei por aqui. Você não merece que eu venha especificamente aqui por sua causa. Desgraçado." Jinjo cerrou os dentes enquanto usava todo o seu poder para atacar Roja usando sua espada gigante de 2 mãos. Mas neste momento Roja não levantou o dedo desta vez. Em vez disso, ele tirou um fio de cabelo da cabeça e soprou suavemente com a boca. A mecha de cabelo voou diretamente em direção à espada gigante, cortando-a diretamente ao meio, e moveu-se em direção a Jinjo sem parar. Isto é impossível. Jinjo estava assustado e seu rosto estava cheio de medo. Ele sabia que Roja era extremamente forte, mas Roja, destruindo sua espada com apenas uma mecha de cabelo que ele soprou suavemente, o fez tremer. Como a diferença poderia ser tão grande? Jinjo rugiu enquanto empunhava sua espada quebrada e acenava para a mecha de cabelo. Cada vez que a espada tocasse o cabelo, ela seria cortada enquanto a mecha de cabelo não parava de avançar. Era como se esse fio de cabelo fosse uma espada extremamente afiada empunhada por um mestre espadachim. Capítulo 682, Shution Tratado. No mundo Shinigami, a pressão espiritual é o que determina o poder. É a primeira escala. Se houver uma lacuna na pressão espiritual, então o mais forte vence. É como um vice-capitão e um capitão. O primeiro nunca venceria o último. É até impossível para um vice-capitão ferir um capitão se ele estiver liberando toda a sua pressão espiritual. E a distância entre Roja e Jinjo e sua gangue era muito maior do que entre um capitão e um vice-capitão. Jinjo estava furiosamente tentando se livrar da mecha de cabelo que Roja enviou para ele, mas sem sucesso. "Eu permito você." Uau! De repente, todo o corpo de Roja foi envolvido por uma luz rosa antes de ele ser jogado dentro de uma casa de bonecas. Vendo isso, Jinjo cerrou os dentes e gritou: "Retire-se rapidamente. Não podemos lutar contra ele."
Tsukishima e o outro já perderam a vontade de lutar, e assim que Jinjo ordenou uma retirada, eles saíram do bar sem hesitação. Mas a nova que usou Roja aprisionada em sua Dolhose não foi capaz de sair enquanto olhava para a Dolhose. Minha casa de bonecas. A superfície da Dolhose rachou antes de Roja sair. Habilidade chata, mas talvez tenha alguns usos. Com a mão no queixo, Roja olhou para a garota em pânico que planejava recuar e disse: Amenomika. Hiruka desapareceu sem deixar vestígios e foi enviado diretamente para dentro do espaço de Senmaboroshi. O espaço de Senmaboroshi era completamente diferente de antes. Quando Roja alcançou o Reino Eterno, agora era um mundo cheio de espelhos que se conectavam a muitos mundos diferentes. Depois de mover Hiruka para seu espaço, Roja piscou e apareceu fora do bar na frente de Tsukishima, que estava lutando para fugir. Na história original, essa pessoa apareceria após o arco de Aizen, e Roja não se importava nem um pouco com isso. Ele levantou a mão diretamente e a deixou cair em Tsukishima. Estrondo. Tsukishima se virou horrorizado, mas não conseguiu evitar o golpe com a palma da mão e caiu no chão. Ele morreu. Roja ignorou o choque e o horror dos pedestres e piscou novamente. Ele apareceu na frente de Kutsuzawa Jiriko. Ele enviou um golpe com a palma da mão mais uma vez e diretamente Kutsuzawa foi transformado em um hambúrguer de carne. Mais uma vez, Roja piscou e apareceu ao lado de Jinjo. Não corra. Meu chumpo não tem nenhum tempo de espera. Droga. Jinjo amaldiçoou. Ele não estava pensando em Koodon ou Chumpo, apenas em uma maneira de chegar o mais longe possível de Roja. De repente, uma pressão espiritual negra cobriu Roja. O menino que se parecia com Itsugaya apareceu usando um chapéu verde e segurando um console de videogame. Posso adicionar Koodon para você, Chumpo? Espere não, Jinjo, vá embora. O rosto de Yukio Hans mudou repentinamente. Yukio Hans viu Jinjo fugir e olhou na direção de Roja. Suor frio fez cócegas em sua testa antes de repente, ele levantar a perna e querer seguir atrás de Jinjo. No entanto, antes que pudesse se mover, ele ouviu um estalo atrás dele. Por que uma criança como você brinca o dia todo? Uma grande mão espiritual condensou-se acima de Yukio Hans e tirou-lhe diretamente sua habilidade. Roja brilhou diretamente mais uma vez e ultrapassou Jinjo. Jinjo não estava correndo sem rumo. Em vez disso, ele estava correndo em direção a Tristan. Mas antes que Tristan pudesse fazer qualquer coisa, uma grande mão espiritual caiu do céu. Jinjo conseguiu se esquivar, mas ainda assim esfregou dele. Ele se sentiu como se tivesse sido atropelado por um caminhão e não pôde evitar jorrar sangue. Tristan, por outro lado, reagiu tão rapidamente quanto Jinjo e foi diretamente derrubado no chão. Eu já disse que estava apenas de passagem, mas como você me atacou, não tenho escolha a não ser mandá-lo para a Sociedade das Almas. Jinjo cerrou os dentes, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Roja esticou a mão como se estivesse tentando agarrar alguma coisa. O espaço ao redor de Jinjo começou a se contorcer e ficar menor. No final, Jinjo explodiu em uma névoa sangrenta. Qual é o problema? O que aconteceu? A pressão espiritual já atraiu Ichigo e Rukia, que estavam lidando com Hollow nesta cidade. Quando os dois chegaram, Roja já estava retirando a mão. Você está aqui, não se preocupe, você não precisa lidar com o assunto aqui. Olhando tanto para Ichigo quanto para Rukia, Roja não explicou nada, mas usou a maneira única como o Esquadrão Zero conversou com o Gotei 13 e os informou sobre o que aconteceu. Jinjo e sua companhia no mundo humano foram destruídos. Ei, você não explicou o que fez. Ichigo sabia que humanos morriam aqui. Se fosse oco, então não importava, mas matar humanos o deixou com raiva, e ele segurou diretamente sua Zanpakuto e gritou com Roja. Ichigo. Rukia estava assustada com o que aquele idiota estava fazendo. Roja olhou para Ichigo e disse: preciso explicar alguma coisa para você? Bang. Com um aceno de manga, Roja enviou Ichigo voando no horizonte. Rukia não fez nada e ficou olhando inocentemente para Roja, insinuando que isso não tinha nada a ver com ela. Vá, não o deixe morrer. Roja se virou e com um passo desapareceu. Capítulo 683. O verdadeiro Shinigami. Sociedade da Alma, Gotei 13. Dentro da sala de reuniões, os capitães habituais estavam presentes sem qualquer alteração, exceto Itsugaya sendo substituto de Roja. Na reunião, Yamamoto anunciou que Roja lidou com Jinjo, o Shinigami substituto no mundo humano. Ao ouvir isso, as expressões dos capitães na reunião foram inusitadas, pois a briga que começou entre Roja e os capitães foi por conta desse mesmo substituto, Shinigami. Mas Roja não estava muito ocioso? Na verdade, ele deixou o Palácio do Rei das Almas para descer ao mundo humano e lidar com o próprio Jinjo. Agora podemos encerrar o caso do ex-substituto Shinigami. Yamamoto disse com voz profunda e ao mesmo tempo, quanto à bagunça causada pela luta, deixarei a 13ª divisão cuidar disso. Sim, o Kitaki deu um passo à frente e assentiu. Quando Roja lutou contra os capitães, o Kitaki estava ausente devido à sua saúde. Ele ficou realmente chocado quando soube que Roja derrotou 8 capitães, e entre eles estava Shunsui. Falando na 13ª divisão, parece que a Shinigami, Rukia Kushiki, está desaparecida há uma semana. Existe algum resultado da investigação? Ainda não. O Kitaki disse se desculpando enquanto olhava para seu mestre, então se virou para o frio e elegante Byakuya e disse: me desculpe, não cuidei bem da sua irmã. Sem problemas. Byakuya respondeu friamente ao pedido de desculpas de Ukitaki. Embora ele também estivesse preocupado com Rukia, ele não revelaria isso. Ukitaki conhecia a personalidade de Byakuya, então ele ainda sorriu e expressou suas desculpas antes de retornar à linha. Ele inesperadamente foi para o mundo humano e para a cidade de Karakura.
Aizen abaixou a cabeça quando uma luz brilhou em seus olhos sem ninguém perceber. Em relação ao que aconteceu com Jinjo e os outros depois que morreram, Roja não se importou e não prestou atenção a algo tão trivial. Atualmente, ele acompanhava um grupo de estudantes em uma viagem para uma montanha próxima. Os estudantes brincavam e conversavam entre si, enquanto Roja caminhava sozinho. Não que ele não fosse popular ou solitário ou algo assim, mas as pessoas evitavam sua aura nobre. Mesmo as garotas não podiam convidá-lo para sair ou confessar-se a ele, pois pensavam que estava acima de sua liga. Apenas Rukia falava com ele com frequência, e isso só porque ela era respeitosa. Rukia estava começando a sentir algo estranho nos últimos dias. Normalmente ela recuperaria um pouco de seu poder agora, mas em vez disso, ela estava se sentindo mais fraca. Ela não suspeitava de nada além do fato de ter dado a Ichigo a maior parte de seu poder, e era por isso que ela estava tão fraca agora. Se isso continuar, a Soul Society descobrirá isso mais cedo ou mais tarde. Rukia suspirou enquanto se sentia deprimida. Embora ela ainda não fosse uma oficial sentada, seu poder não era inferior ao de um 10º oficial sentado. Então, uma missão de guarda no mundo humano normalmente não representaria nenhum perigo. Ela estragou tudo, mas não queria enfrentar a Soul Society e Byakuya sem resolver o problema. Você ficará bem quando voltar. De repente, a linha de pensamentos de Rukia parou quando ela ouviu a voz de Roja. Ele olhou para ela e sorriu. Somos colegas de escola. Se realmente acontecer alguma coisa eu vou te ajudar. Roja. Embora suas palavras parecessem casuais, o efeito que tiveram em Rukia foi instantâneo. Ela se sentiu muito relaxada depois de ouvir suas palavras. Rukia sabia que os colegas de escola aos quais Roja se referia não estavam cursando o primeiro ensino médio. Ele estava se referindo à Academia Shinigami. Ao ouvir as palavras dele, o peso sobre seus ombros pareceu cair completamente. Os estudantes próximos ficaram surpresos porque Roja iniciou uma conversa com Rukia porque algumas garotas estavam ansiosas e conversaram com Roja antes, mas ele apenas as ignorou educadamente. E aqui estava ele conversando com Rukia. Quando o grupo chegou ao cume da montanha, eles largaram as mochilas e espalharam alguns cobertores para se sentarem. Roja foi convidado por muitas mulheres para sentar-se com eles, mas Roja escolheu sentar-se com todos em vez de apenas sentar-se com uma ou duas pessoas. Enquanto os estudantes comiam, de repente, um homem de meia idade se aproximou deles e perguntou: "Posso sentar aqui?" Claro. Os alunos não viram nenhum problema nesse homem de meia idade e deram um lugar para sentar. No entanto, Roja parecia extremamente surpreso ao olhar estranhamente para este homem. Roja não pôde deixar de perguntar a essa pessoa: "Você é detetive?" "Sim, você me conhece?" O homem de meia idade ficou um pouco surpreso antes de rir com orgulho e dizer: "Eu sou Kogoro Mori." Roja. Depois de dizer isso, Mori virou a cabeça e olhou para a criança de óculos e disse: "Conan, ande mais rápido, estou morrendo de fome." Roja. Neste momento, não muito longe, uma mulher gritou enquanto parecia pálida e em pânico. Mori e os outros levantaram-se rapidamente e foram em direção à garota que gritava. De repente, Mori ficou sério e disse: "É um cadáver e parece que está aqui há mais de 3 dias." Roja. Capítulo 684. Classe anormal. Como um cadáver foi encontrado na montanha, eles não puderam terminar a viagem. Depois de um tempo, a polícia correu para a cena do crime para iniciar a investigação. Foi uma pena que os estudantes encontrassem algo assim quando estavam aproveitando a viagem. Alguns deles pareciam deprimidos e frustrados com isso. "Tatsuki, sinto que algo está errado aqui, você não sente?" Inoue e Tatsuki caminharam juntos enquanto conversavam. Os olhos de Inoue se contraíram levemente quando ela sentiu algo estranho pairando no ar. Tatsuki olhou para ela de forma estranha antes de tentar acalmar a amiga. "Você só está pensando demais nisso por causa do que aconteceu. Apenas relaxe um pouco." "Mas, relaxe, não pense." Tatsuki colocou o braço no ombro de Inoue para confortá-la, o que fez com que esta sentisse uma certa sensação de segurança. No entanto, enquanto todos continuavam descendo a montanha, uma árvore de repente começou a distorcer-se inexplicavelmente. Neste momento, Ichigo e Rukia, assim como Ishida, sentiram a pressão espiritual vinda daquele lugar. Oco. Rukia e Ichigo se entreolharam e seus olhos traíram sua ansiedade. Rukia rapidamente puxou seu celular que ela usava para se comunicar com a sociedade Soul, mas não encontrou nenhuma indicação sobre uma missão, o que a deixou surpresa. "Não recebi nenhuma instrução. Este Hollow deve ser capaz de suprimir sua pressão espiritual e mudar sua aparência." Não muito longe, Ishida se afastou um pouco da multidão para olhar para Rukia e Ichigo, que parecia ter ficado para trás e teve um vislumbre de Ichigo assumindo sua forma de Shinigami. Ele manteve seu compositor e voltou a se movimentar com a multidão. Bang! De repente a montanha tremeu quando um grande tronco de árvore caiu sem aviso e rolou em direção aos estudantes que ainda desciam a montanha. "Ah!" Os estudantes gritaram enquanto se afastavam para os lados. "Oriumi, tenha cuidado." Tatsuki correu rapidamente e tirou Inoue do caminho do perigo. No entanto, antes que as meninas pudessem respirar aliviadas, outras árvores começaram a cair e se aproximaram delas. Parecia que algo estava quebrando as árvores, mas eles não conseguiam ver. 4 ou 5 árvores caíram uma após a outra e tanto Inoue quanto Tatsuki não tiveram nenhum poder para evitá-las. As duas garotas ficaram pálidas ao verem suas mortes iminentes. "Caramba! Esses dois idiotas." Ishida praguejou ao ficar imediatamente irritado com Rukia e Ichigo. Ele queria correr até lá e resgatá-los, mas tinha medo de expor seu poder. Além disso, ele não estava usando as roupas do Quincy, pois só comprou o uniforme escolar. Enquanto ele hesitava, Inoue e Tatsuki estavam prestes a cair, eles tentaram evitar as árvores, mas não havia onde se esconder. Vendo que não havia como evitar isso, Tatsuki ficou decididamente na frente de Inoue e esticou os braços em uma tentativa desesperada de proteger sua amiga. "Tatsuki!" Inoue ficou assustada ao ver Tatsuki parado na sua frente e quis puxá-la de volta.
mas ela não conseguia se mover de medo. Neste momento, Ichigo, que estava lutando contra o Hollow, viu isso e quis correr até lá e resgatar os dois, mas o Hollow não permitiu que ele saísse. Porém, neste momento, alguém correu em direção a Tatsuki e Inoue na tentativa de resgatá-los. Era Yasutora Sado. Mas mesmo sendo forte, Inoue e Tatsuki estavam um pouco distantes dele, e ele não conseguiria chegar a tempo de parar todos os troncos das árvores. À medida que aqueles que não foram parados continuaram avançando, eles se quebraram de repente e lascas voaram no ar devido a uma flecha que os atingiu. Ishida disparou sua flecha para salvar os dois. Quando as lascas estavam prestes a atingir Inoue e Tatsuki, elas foram congeladas no lugar devido à intervenção de outro poder. Bansho Tenin. Roja caminhou passo a passo em direção a eles antes de lançar a mão casualmente, mandando as lascas para longe de Oriumi e Tatsuki. Neste curto período, alguns estudantes usaram seu poder, a física forte de Sado, os poderes Quincy de Ishida e Roja usando Bansho Tenin. Inoue e Tatsuki estavam bem. Sado aproximou-se deles e disse algumas palavras antes de se virar para sair. Roja também balançou a cabeça e se virou para sair. Inoue e Tatsuki não conseguiram reagir devido ao choque. Eles não podiam ver Roja e Ishida claramente, mas o que Sado fez foi anormal e assustador. Ambos viram Roja levantando a mão e usando Bansho Tenin, mas não sabiam o que ele fazia. Finalmente, enquanto se recuperavam da experiência de morte, eles se entreolharam e se viraram para olhar para seus salvadores, vendo apenas as costas de Roja enquanto Sado já se juntava à multidão. O suor frio de Inoue encheu sua testa antes que ela sorrisse fracamente e dissesse: "Nossa aula é realmente um pouco anormal e contém muitas pessoas estranhas e poderosas." Tatsuki terminou as palavras de Inoue. Mesmo que ela fosse forte por causa de seu treinamento, ela não era tão anormal quanto Sado, isso era apenas algo que não se alcança com treinamento. E ainda Roja e seus truques de mágica. Capítulo 685. Quincy Shinigami. Desde o incidente no topo da montanha, Ishida destruiu Hollow constantemente, e quando Ichigo chegou ao local junto com Rukia, eles não encontraram nada. Ichigo e Rukia chegaram tarde ao local, o que fez Rukia suspeitar de seu celular. Ela achou que as informações enviadas a ela estavam erradas. Porém, depois de algum tempo, Rukia percebeu algo que Ishida deixou de propósito. Ela notou um traço de sua identidade como Quincy. A Soul Society já sabia sobre Ishida, mas não se importava com ele, pois ao contrário dos Shinigami, restavam apenas 2 ou 3 Quincy no mundo. Além disso, o pai de Ishida, Uryu, era Ishida Ryuken, e ele tinha um relacionamento profundo com o pai e a mãe de Ichigo. Ishida finalmente se apresentou como um Quincy que odiava Shinigami. Eles conversaram sobre a competição e as regras. "Se eu derrotar você, isso provará que o mundo não precisa de Shinigami." Olhando para Ichigo, Ishida mordeu a isca. O que é isso?" Ichigo obviamente não sabia o que era uma isca Hollow e perguntou. Ishida empurrou os óculos e disse: "Ele tenta o Hollow e os atrai para si." Ichigo olhou para Ishida e demonstrou raiva. "O que você está pensando? Não envolva pessoas inocentes em nossa luta. Quem eliminar mais buracos nas próximas 24 horas vence, a regra é simples assim." Ishida interrompeu a fala de Ichigo e ativou diretamente a isca. A isca na mão de Ishida se desintegrou e se espalhou com o vento. Neste momento, na loja de Urahara, no hospital e em uma grande piscina ao ar livre, Kizuki Urahara, Ishida Ryuken e Roja olharam pela janela ao mesmo tempo. A Soul Society, os guardas que supervisionavam o mundo humano, ficaram alarmados. "Começou?" Roja estava mergulhado na água de sua piscina e depois de olhar para o céu, levantou-se e caminhou sobre a água. Ele estalou o dedo e um auri branco cobriu diretamente seu corpo antes de dar um passo e desaparecer, ignorando a lentidão e a perplexidade de um grupo de belezas atrás dele. "Não dormi bem ontem à noite. Bem, acho que estou tendo alucinações agora. Eu devia ir dormir." Na área de educação física da escola, as crianças jogavam futebol não muito longe delas. A irmã mais nova de Ichigo, Karin, estava sentada debaixo de uma árvore e suas sobrancelhas estavam franzidas. Ela estava sentindo a pressão espiritual mesmo sem saber o que era, e isso a deixou extremamente deprimida. "O que diabos está acontecendo?" Ela olhou para o céu e franziu a testa. No momento seguinte, uma expressão de horror apareceu em seu rosto quando ela viu o ar à sua frente de repente se abrir e um monstro aterrorizante emergiu. O monstro rugiu no ar e seus olhos se fixaram diretamente nela. Não demorou um momento para avançar em direção a Karin. "Caramba!" Karin ficou surpresa. Seu ouvido batia muito rápido quando ela pulou sem hesitar e evitou o golpe. Estrondo. A cabeça do Hollow bateu em uma árvore e a destruiu. Ele se virou procurando seu alvo, enquanto as crianças no parquinho estavam assustadas. "O que é aquilo?" Olhando para o enorme monstro à sua frente, Karin ficou cheia de raiva. Ela viu os alunos sendo enraizados devido ao medo e foi diretamente em direção a eles e disse: "Andem rápido, saiam daqui." O grupo de crianças ficou assustado e ao ouvir a voz de Karin, começaram a gritar e a se mover em todas as direções. Porém, desta vez, quando o Hollow atacou Karin, ela não conseguiu evitá-lo completamente. Ela sentiu como se um carro tivesse batido nela quando ela voou no ar, com ferimentos no braço e no ombro. Mas ela não teve tempo de olhar para seus ferimentos quando uma garra gigante avançou em sua direção. Ela estava atualmente no ar e não tinha como evitá-lo. Quando ela estava desesperada, ela viu alguém andando pelo canto dos olhos com uma expressão estranha no rosto. Essa pessoa simplesmente estendeu o dedo e pegou a garra do monstro, antes de beliscá-la levemente e destruir o Hollow completamente. Karin só conseguiu olhar para Roja, que parecia se teletransportar, derrotar o monstro e pegá-la quando ela estava caindo. Então, o enredo mudou?
Sado não chegou aqui a tempo, e se eu não estivesse aqui, a irmã de Ichigo estaria morta. Roja colocou Karin no chão enquanto tocava o queixo e pensava. Karin se acalmou depois de respirar fundo algumas vezes antes de olhar para Roja confusa e perguntar. O que era aquele monstro agora? Você não deveria agradecer ao seu salvador primeiro? Roja olhou para ela e depois sacudiu o ombro machucado com o dedo. Silvo. Karin sibilou e cerrou os dentes ao pensar. Ele bateu no meu braço machucado. O que está pensando aqui, hein? O rosto de Karin revelou seu espanto quando ela olhou para o braço e descobriu que o hematoma que ficou azul havia voltado ao normal. As crianças não deveriam saber muito. Roja não prestou atenção na expressão de Karin quando deu um passo e desapareceu. Karin esfregou os olhos, mas depois de pensar sobre isso, ela viu um monstro antes, então teve que aceitar o que quer que visse a seguir. Capítulo 686. A reunião dos Zolols. Por causa da grande quantidade de pressão espiritual causada pelos Zolols, o vidro de vários edifícios quebrou. Neste momento, Inoue e os outros estavam limpando os vidros quebrados. Isso é realmente problemático. Minhas mãos ficaram marcadas pelos óculos. Chizuru estava pegando os cacos de vidro do chão com uma expressão entediada. Hoje é fim de semana, e só o clube de karatê estava na escola, e por acaso o vidro da escola inteira quebrou. Tatsuki se agachou no chão enquanto pegava os pedaços de vidro quebrado enquanto inclinava a cabeça em perplexidade. Como membro do clube de karatê, você não deveria se preocupar com algo assim. Nesse momento, Inoue sentiu algo estranho ao olhar para o céu pela janela. Nem Tatsuki nem Chizuru sentiram nada de estranho, mas ela sentiu uma aura estranha no céu desde o início e pôde perceber uma ameaça como se alguém estivesse olhando para ela, mas não conseguiu encontrar a fonte. Algo deve estar acontecendo. De repente Inoue, olhando para o topo de um prédio, instintivamente viu uma enorme sombra acima dele, o que fez seu coração quase pular pela garganta. Ela respirou fundo e se acalmou antes de olhar para as amigas e dizer com um sorriso. Tatsuki Chizuru, tem um programa de TV que eu gosto hoje. Estou indo para casa, então vamos juntos. Tatsuki e Chizuru, que estavam quase brigando, olharam para Inoue de forma estranha. Inoue não esperou por eles e agarrou os dois das mãos e correu rapidamente. Porém, o Hollow já notou Inoue. Afinal, sua pressão espiritual era mais forte do que a das pessoas normais e aos seus olhos, Inoue era uma refeição deliciosa. Uau! The Hollow apareceu de repente acima de Inoue e dos outros antes que eles conseguissem escapar para longe. Olhou para Inoue e disse, você pode me ver. O corpo de Inoue tremeu ao sentir o perigo. Inoue estava coberta de suor frio da cabeça aos pés e só conseguia gritar, rápido fuja. Hehehehe, você quer fugir enquanto estou assistindo? Você deveria obedientemente se tornar minha comida. Puff! The Hollow sorriu antes de esticar sua garra em direção a Oriumi. Mas de repente todo seu corpo caiu na frente de Inoue. Chizuru e Tatsuki imediatamente se viraram quando ouviram o grito de Inoue e ficaram atordoados. No ar, Roja, que estava vestido com roupas casuais, estava de pé. Ele estava suspenso no ar ou flutuando um pouco. A mente deles não conseguiu processar a cena atual e quase desligou. Os dois não conseguiam ver o Hollow que Roja estava pisando, mas Inoue conseguia. Inesperadamente, o monstro foi pisado por Roja. Tem dois idiotas por aí, deixando a cidade cheia dessas coisas. Eles estão me obrigando a trabalhar nas minhas férias e isso é muito chato. Roja abriu a mão de maneira entediada antes de largá-la. Assim que o fez, o Hollow sob seus pés se desintegrou, junto com todos os Hollow nas proximidades da escola. Roja pousou no chão graciosamente antes de limpar a sujeira do seu ombro. Espera, espera. Vendo que Roja estava prestes a sair, Inoue não conseguiu mais se conter e gritou para Roja. Roja, o que foi isso agora? Bem, vou deixá-lo explicar isso para você. Roja olhou para Inoue e os outros e percebeu que Urahara não estava longe, então deixou cair a bola na direção de Urahara. Urahara suava muito com isso, mas ainda assim saiu da sombra. Inoue foi uma das pessoas profundamente influenciadas por Ichigo, então ele estava aqui para ver se ela conseguia despertar uma habilidade igual a Sado. Mas Roja aparecendo aqui derrubou seus planos. Urahara caminhou sem expressão, mas olhou para Inoue e os outros e mostrou um sorriso constrangedor. Bem, senhoras, deixem-me explicar. Bang! Antes que ele pudesse terminar suas palavras, Tatsuki o mandou voando diretamente com um chute circular. Saia logo, o que diabos você está fazendo aqui? Urahara! Roja não podia mais assistir isso. Sua boca se contraiu antes de sair decididamente. Isso fez Chizuru e Tatsuki esfregarem os olhos em estado de choque. Urahara explicou brevemente a Inoue sobre Hollow, então tocou o queixo e olhou para o céu. Se fosse apenas uma isca oca, não conseguiria reunir tantos buracos. Parece que há algo acontecendo no eco-mundo. Há também a reação lenta da sociedade da alma. Com o passar do tempo, os Zolols reunidos na cidade de Karakura foram derrotados, mas muitos deles cercavam Ichigo e Ishida neste momento. Quando eles estavam prestes a derrotar todos eles, uma grande rachadura repentina apareceu no céu, uma rachadura como nenhuma outra antes, como se um gigante estivesse saindo dela. Rukia, que não tinha nenhum poder no momento, estava olhando para o Hollow emergindo da fenda com medo. Ela queria muito ajudar agora, mas só conseguia lidar com um ou dois Zolols normais. Lidar com um grande número deles ou com um forte era impossível. Ela estava desesperada quando olhou para a grande fenda. Ela não ouviu de outros Shinigami que o serviço de guarda resultaria em problemas tão grandes. Mas por que isso continua acontecendo na cidade de Karakura? Capítulo 687. Incrível. A Soul Society está demorando. Eles são muito lentos.
Rukia se sentiu amargurada por não saber mais o que fazer. Nesse momento, ela ouviu uma voz e ao se virar, ficou surpresa ao ver Roja vestindo roupas esportivas casuais e com as mãos no bolso enquanto dizia: "O mundo humano está enfrentando uma grande ameaça, e eles estão realizando uma reunião para discutir coisas?" Rukia nem se atreveu a dizer uma palavra enquanto o ouvia. Ele estava zombando do Gotei 13, e Rukia calou a boca e não o interrompeu. Ao mesmo tempo, ela suspirou de alívio, já que a cidade de Karakura não deveria estar em apuros já que Roja estava aqui. Ishida estava quase perto de atingir seu limite neste momento, mas Ishigo ainda poderia continuar lutando. Vendo que Ishigo ainda pode lutar, Ishida cerrou os dentes e puxou o arco antes de disparar flechas repetidamente. Se os Shinigami estivessem dispostos a aceitar as sugestões de Quincy e a reconhecer sua habilidade, então meu avô não teria morrido, todos os outros Quincy não teriam morrido. Somos mais fortes que os Shinigami. Ishigo olhou para Ishigo com um olhar que dizia: "Você é um idiota?" Quando ele estava prestes a ficar com raiva e começar a reclamar com Ishida, os dois ouviram passos atrás deles. "Espere, passos?" Ambos pensaram assustados, pensaram que ao lado de Rukia, não havia ninguém perto deles. Ambos se viraram para olhar para o recém-chegado e viram uma silhueta familiar. "Você?" Ishigo abriu a boca estranhamente enquanto planejava perguntar, mas de repente percebeu que o chão sob os pés de Roja rachava a cada passo. Com o último passo, Ishigo e Ishida foram duramente atingidos pela terrível pressão espiritual que Roja estava liberando. O ar ficou mais pesado quando eles sentiram como se uma pedra os pressionasse, e ficou muito difícil respirar. Roja deu outro passo. Todos os buracos congelaram em seus lugares quando começaram a explodir um após o outro antes de desaparecerem. Quando ele deu o terceiro passo, sua pressão espiritual disparou pelo céu, e todos os Olos no céu explodiram como fogos de artifício. Depois de dar aqueles 3 passos, Rukia não demonstrou nenhum choque, pois já sabia que Roja era tão forte, mas Ishida e Ishigo ficaram mais do que chocados. Que tipo de poder era esse? Ishigo sabia que a posição de Roja como Shinigami era muito alta, mas não sabia que Roja era tão poderoso. Foi simplesmente incrível. Ishida pensou que Roja era apenas um Shinigami normal como Rukia ou Ishigo, mas ver seu poder o fez tremer. Parece que não somos mais necessários aqui. Não muito longe, Urahara alcançou Tessai e os outros e ao mesmo tempo, aproveitou o infortúnio dos outros e disse: "Os Gotei 13 certamente demoraram. Talvez eles fiquem em uma posição ruim mais tarde." Yoruichi, em sua forma de gato preto, olhou para Urahara e disse: "Olha quem está falando depois de chegar tarde aqui." Urahara. Mas neste momento, parece que há uma coisa com a qual Roja não tratou, o menos grande que estava em processo de demolição do espaço. Sua cabeça gigante de repente espiou o mundo, deixando Ishigo e Ishida muito assustados. Isso é. Suor frio cobriu Ishigo e Ishida enquanto olhavam para aquele Hollow em pânico. Eles enfrentaram muitos Hollows antes, mas esta foi a primeira vez que ficaram cara a cara com um tão grande. Até mesmo o maior Hollow com quem eles lutaram antes parecia um bebê comparado a isso. No entanto, Roja não gostou de ver isso quando seus olhos se estreitaram e disse friamente: "Você sabe que estou aqui, mas você enviou um menos grande?" Roja desapareceu de repente e se transformou em luz antes de disparar para o céu, e com um golpe, o menos grande quebrou da cabeça aos pés. Depois de eliminá-lo, Roja não voltou a descer. Em vez disso, ele olhou para a fenda e zombou antes de inserir as 2 mãos na fenda. "Truques não funcionam contra mim." 2 grandes mãos condensadas de puro poder espiritual agarraram ambos os lados da fenda espacial antes de rasgá-la violentamente, o que fez o Eco Mundo aparecer do outro lado. Imediatamente depois, Roja pressionou a palma da mão na profundidade da fenda. Sua pressão espiritual aumentou loucamente enquanto nada ficava na frente de sua palma. Roja bateu em alguma coisa, mas não sabia o que era, mas ainda não havia terminado. "Você acha que não posso ir ao Eco Mundo?" Olhando para a rachadura, Roja zombou, rasgou-a e deu um passo à frente antes de desaparecer. Olhando para isso, Urahara engoliu sua saliva enquanto sua boca se contorcia, e a palavra selvagem reverberou em sua mente. Tessai ficou pasmo. Seu rosto estava cheio de suor frio quando ele se lembrou de que foi indelicado na frente de Roja antes. Isso? Ele acabou de perseguir o que quer que fosse até o Eco Mundo? Rukia finalmente conseguiu respirar normalmente antes de olhar para o céu e se perguntar. Capítulo 688, Las Noches. No ambiente desértico do Eco Mundo, onde o poder espiritual se tornou extremamente caótico, um ser foi subitamente derrubado por uma mão gigante feita de poder espiritual. Caramba! O traga que foi jogado sob a areia do deserto voou com força suficiente para causar uma pequena tempestade de areia antes de se assustar ao ver uma enorme rachadura no céu. Ele foi o 7º espada, Zomari Huriaus. Os espadas se moveram muito antes do que deveriam. É bem conhecido por Roja que Aizen, junto com Tozen e Jin, conquistou o Eco Mundo dezenas de anos atrás, e mesmo que Aizen não tivesse o Ojoku completo, ele ainda poderia capacitar os Olos e dar-lhes poderes de Shinigami ou vice-versa. Em volta, o rosto de Zomari estava sombrio, ele olhou para a fenda e quis voltar correndo para o mundo humano para lidar com quem o atacou, mas ele sabia que alguém que pudesse enviar um ataque desde o mundo humano até o Eco Mundo não é alguém com quem ele possa lutar. Ele levantou ambas as mãos e usou diretamente sua habilidade Oka de escorrer para consertar a rachadura no céu. Mas neste momento um terrível poder espiritual interrompeu repentinamente sua habilidade, e o espaço quebrou como um espelho. Zomari planejava fechar a fenda e voltar para Las Noches, mas se assustou ao ver uma mão se esticar para fora da fenda e quebrar diretamente o espaço, entrando com força no Eco Mundo. Ele instantaneamente o reconheceu como a pessoa que o atacou do mundo humano.
Ele inesperadamente se atreve a me seguir até o Eco-Mundo. Olhando para um Roja no céu, o rosto de Zomari ficou frio quando ele bufou sem qualquer medo e correu para enfrentá-lo. Porque no Eco-Mundo, Olaus levou vantagem. Além disso, eles estavam perto de Las Noches, e se uma briga começar, vai alarmar os outros espada em Las Noches, e 7 deles são mais fortes do que ele. Você acha que se escondesse no Eco-Mundo estaria seguro? Roja caiu lentamente no chão enquanto olhava para Zomari. Meus sentidos não conseguem perceber sua pressão espiritual, mas pelo seu poder, você deveria ser um capitão da Soul Society. Zomari olhou para Roja enquanto ele lançava sua Resurrección, que é a mesma do Shikai para o Shinigami. Suprima bruxeria. Zomari levita sua Zanpakuti na frente dele horizontalmente e depois junta as mãos. Ele então gira a cabeça até ficar perpendicular ao resto do corpo e assume uma postura estimulante. Quando ele disse o comando de liberação, sua espada estava dobrada no formato de uma espiral afiada. Uma vez em forma, uma nuvem de fumaça branca e espessa foi emitida pelos cantos da espiral e cobriu seu corpo, transformando-se em um líquido espesso, branco e espumoso que se mistura com seu Heiryoku. Em seu lançamento, bruxeria cobre todo o corpo de Zomari com 50 olhos abertos, e suas pernas, junto com a parte inferior do corpo, são substituídas por uma estrutura rosa semelhante a uma abóbora, ou ouriço do mar, cercada por rostos ciclópicos que lembram um pouco seus. Face. Seu pescoço é coberto por um colar cervical em forma de caveira com um olho aberto na frente. Marcas pretas também aparecem em seu rosto na forma de 2 triângulos descendentes originados de seus olhos. Outras 5 marcas triangulares aparecem sob a boca, formando o que parece ser uma barba. Neste estado, Zomari pode usar uma habilidade chamada Amor e pode controlar qualquer objeto ou coisa em sua visão. Então, não importa se Roja é forte ou não, se ele usar sua habilidade nele, ele se tornará seu cativo. Todos os seus olhos olharam diretamente para Roja e marcaram-no com sua habilidade. Você nem percebeu que estou usando meu amor em você? Parece que você não é tão forte. Depois de dizer isso, Zomari sorriu diabolicamente e disse, agora, seu corpo está sob meu controle. Você está falando de mim? O rosto de Zomari mudou quando ele fez uma careta. Sua habilidade já estava ativada, mas parecia que o corpo de Roja não estava sob seu controle. Ele tentou novamente controlar os membros de Roja e ver seu desespero, mas ficou atordoado. Na verdade, ele era incapaz de controlar Roja. Isto é impossível. Zomari parecia incrédulo, pois sua própria habilidade não conseguia controlar Roja. Sua habilidade estava penetrando no corpo de Roja tão rápido quanto uma pedra afundando no mar, sem qualquer efeito sobre Roja. Fraco? Você é muito fraco. Embora ainda não acreditasse no que aconteceu, Roja levantou a mão para Zomari e disse, Mugetsu. Uma aura negra e aterrorizante cobriu instantaneamente todo o céu e cortou diretamente o corpo de Zomari, do ombro esquerdo até o lado direito do abdômen. Um abismo se formou no deserto quando o ataque atingiu o solo arenoso. Por que minha habilidade? Zomari estava morrendo e ainda não conseguia acreditar que alguém não fosse afetado por sua habilidade. Depois de matar Zomari, Roja olhou para Las Noches. Neste momento todos os espada em Las Noches levantaram a cabeça ao sentirem Roja entrando à força no Eco-Mundo e sabiam que o 7º espada, Zomori, foi morto com um golpe. Zomari, está morto? Tão rápido? Parece que nosso inimigo é muito forte. Grinjov e os outros espada ficaram extremamente entusiasmados com a ideia de um adversário tão forte. As cavidades sob a espada tremeram quando a pressão espiritual liberada quase os esmagou. Essa pressão espiritual. A expressão do espada mudou mais uma vez. Eles sentiram a pressão espiritual há pouco, mas estava longe, e não estava claro o quão forte era. Mas uma vez que os pressionou, eles sentiram o quão assustador era. Até mesmo o espada mais poderoso sentiu um leve medo apenas pela pressão espiritual. Se eles não estivessem familiarizados com a pressão espiritual de Aizen, suspeitariam que era dele porque, além de Aizen, eles não estavam cientes de alguém que possuísse uma pressão espiritual tão terrível. Capítulo 689, Roja versus Espada. Uma pressão espiritual tão forte. Chegou um sujeito muito forte. Ha 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 ha. Em Las Noches, o corpo de Grinjov tremia de excitação ao sentir a pressão espiritual vinda de Roja. Um sorriso feroz apareceu em seu rosto enquanto ele voava diretamente de Las Noches para a fonte de sua excitação, Roja. Ele viu alguém flutuando acima de Las Noches e se aproximou dele e disse, você pode matar aquele Zomari facilmente, o que significa que você é extremamente forte. Eu serei seu oponente. Eu sou Grinjov, espada número 6. Grinjov sorriu e olhou para Roja, mas neste momento alguém tentou detê-lo. Espere, Grinjov! Os outros espadas saíram correndo de Las Noches em direção a Roja, o que fez Tia Ribel gritar para Grinjov esperar. No entanto, Grinjov fez ouvidos moucos às palavras dela enquanto puxava sua espada e atacava Roja. Roja viu Grinjov empunhando sua espada para ele e friamente. Provocar-me não é sábio. Estrondo. Roja acenou com a manga e uma terrível pressão espiritual atingiu Grinjov, forçando-o a cair no chão. Ele não usou nenhuma habilidade, apenas sua pressão espiritual foi suficiente. Estrondo. O corpo de Grinjov atingiu o palácio com um grande estrondo, fazendo com que o prédio desabasse e a terra tremesse. Caramba! Tia Ribel gritou quando uma onda de choque passou sob seus pés. Ela preparou sua espada e já liberou sua ressurreição. Destrua, Tiburon. Sua mão agarrou sua espada gigante enquanto olhava para Roja antes de atacar.
Hirviendo. Um corpo de água semelhante a um oceano com a força de um grande rio surgiu e se moveu em direção a Roja. Você está muito além da sua cabeça. Roja olhou para Ribel um pouco antes de levantar o pé diretamente para tocar a água e de repente, uma força extremamente fria surgiu e imediatamente transformou todo o corpo de água em gelo e começou a cair do céu. A Ribel se assustou e mais uma vez quis empunhar a água, mas para sua surpresa, o gelo que caiu do céu, ao tocar a água que ela liberou, transformou toda a força em gelo, e ela se transformou em uma escultura de gelo. A Ribel. Grinjo viu isso e ficou surpreso, vendo que mesmo a Ribel, com sua própria ressurreição, não teria chance contra Roja. Os outros espada franziram a testa e sua expressão caiu ao verem a Ribel derrotado tão facilmente, mesmo depois de usar Resurrección. Até Noitra recuou, incrédulo. Droga, esse cara é muito forte. Noitra não perdeu a vontade de lutar e após respirar fundo, liberou sua pressão espiritual, mas não correu em direção ao céu como qualquer outra pessoa. Em vez disso, reuniu-se em torno dele. A pressão espiritual condensou-se e tornou-se dourada brilhante, fazendo com que todos sentissem um leve medo. Esta foi uma técnica que ele foi proibido de usar em Las Noches. É o Cero, Hollow Flash, mais forte da espada. Gran Rei Cero. Estrondo. Depois de reunir pressão espiritual por um tempo, Noitra rugiu ao lançar seu Gran Rei Cero em Roja. Ao mesmo tempo, outros 4 espadas apontaram o seu Gran Rei Cero para Roja e dispararam ao mesmo tempo. Estrondo. O cero das 5 espadas, cada uma com uma cor diferente, reuniu-se no céu, causando um arco-íris aterrorizante que quase distorceu o espaço e o quebrou. No entanto, Roja olhou para o 5 cero com desprezo. Ele não queria ligar para Seima Boroshi nem usar nenhuma habilidade. Então, ele simplesmente levantou ambas as mãos e bateu palmas enquanto o cero alcançava entre suas mãos. Os 5 Gran Rei Cero, o ataque mais terrível que cada espada teve, foram esmagados entre as mãos de Roja como se não fossem nada. Truques chamativos. Com esse tipo de habilidade, você quer lutar comigo? Ajoelhe-se. Roja gritou fria e arrogantemente levantou a mão e usou a primeira técnica desde que chegou aqui. Urado #3. Tepsatsu. O vento irrompeu da palma da mão de Roja e se condensou em um grande monstro e rugiu enquanto descia em direção a Las Noches. Todos os espada empalideceram ao olharem para o monstro descendo em direção ao antes de imediatamente desistirem de resistir ao ataque e se afastarem. Mas apenas Grinjov e os primeiros 5 espadas foram rápidos o suficiente para escapar. Os outros espada foram atingidos diretamente. Estrondo. Os 2 espadas atingidos começaram a se desintegrar centímetro por centímetro antes de se transformarem em partículas espirituais e desaparecerem sob Las Noches. Um uraado, 2 espada caíram. Até Grinjov e os outros sentiram medo, embora fossem todos orgulhosos e não abaixassem a cabeça para ninguém. Esse foi o motivo de Aizen conquistá-los a princípio. Agora, era claramente aparente a diferença de força entre eles e Roja. Eles não conseguiram evitar que o medo tomasse conta de seus corações. Capítulo 690, Fácil. Embora a maioria dos espada não conseguisse pensar no que fazer a seguir, uma figura apareceu de repente atrás de Roja. Encerre Murciélago. As asas negras se abriram de repente quando o 4º espada, o Kyoha, apareceu como um deus maligno com os dedos esticados na cabeça de Roja. A pressão espiritual rapidamente se acumulou em torno de seu dedo enquanto a cor do céu mudava antes de ele rugir. Cero escuros. O cero especial de Ukiyoha foi lançado diretamente na cabeça de Roja e o engoliu completamente. Ukiyoha não comemorou a vitória porque sabia que não poderia derrotar Roja. Em vez disso, ele estava se concentrando no local onde Roja estava pensativo. Isso deveria pelo menos machucá-lo. No entanto, assim que pensou nisso, Roja pareceu se teletransportar antes de aparecer ao lado de Ukiyoha. Não fique mais alto do que eu. Roja disse indiferente antes de agarrar as asas de Ukiyoha e puxá-las com força. Com um som de pano rasgando, as asas de Ukiyoha se separaram de suas costas e caíram antes que ele caísse diretamente como um morcego ferido. Isso mais uma vez destruiu o espírito de luta do espada. Caramba! Noitra rugiu ao soltar sua enorme lâmina que tinha a forma de uma conexão dupla de lua crescente entre si e gritou com raiva. Seu bastardo, você acha que os espadas são inúteis? Ele correu em direção a Roja maliciosamente. No entanto, a resposta de Roja foi agarrar sua mão e tirar sua arma antes de inundá-la com sua pressão espiritual, destruindo-a diretamente. Depois disso, Roja jogou a mão para Noitra, fazendo-o instantaneamente cair enquanto cuspia sangue. Roja deu um passo e apareceu diretamente na frente do primeiro espada, Stakk, que observava a situação desde o início. O aluno de Stakk encolheu, mas ele já se preparou quando mudou sua subordinada, Livinete, para a forma de arma e usou sua ressurreição. Cero metralheta. Bang, bang, bang. Em um instante, numerosos Cero azuis foram liberados da arma de Stakk como uma metralhadora. Cero não pode fazer nada comigo, e não importa se foram alguns tiros ou mais, continua a mesma coisa. Roja não vacilou quando esticou a mão e segurou o Cero antes de beliscá-lo. Quando o Cero desapareceu, Roja apontou uma luz dourada e disse: Urado #7, projeção do vazio. Stakk que estava muito vigilante e ficou ainda mais vigilante quando Roja eliminou seu Cero, mas mesmo assim, ele não conseguiu evitar o próximo ataque. O sangue jorrou da boca de Stark enquanto ele voava de cabeça para baixo em direção a Las Noches. Olhando para os espada caindo um após o outro, Braga não conseguiu reprimir sua raiva enquanto rugia. Você ousa ser tão imprudente aqui em Las Noches?
Eu sou o governante do Eco-Mundo e ninguém atacará o Eco-Mundo enquanto eu estiver aqui. Mesmo tendo se submetido a Aizen, Bragan já foi o rei do Eco-Mundo. Apodreça, arrogante. Bragan rugiu quando o machado de 2 gumes foi soldado antes que seu corpo se transformasse em um esqueleto e uma capa roxa cobrisse seu corpo, fazendo parecer um lixo. A aura de morte e decadência saiu de seu corpo em ondas ao seu redor. Tudo que tocava aquela aura começou a apodrecer, fosse a arquibancada ou os prédios, os outros espada rapidamente se afastaram para evitar aquela aura. A aura moveu-se rapidamente e chegou na frente de Roja. Roja olhou para essa aura com desdém e nem se incomodou em ficar longe dela. Em vez disso, ele deu um passo à frente na aura sem nenhum cuidado. Vendo Roja usar sua habilidade, Bragan ficou satisfeito a princípio antes de zombar como se já pudesse ver o corpo de Roja apodrecendo. Mas seu escárnio terminou quando ele olhou incrédulo para Roja dando um passeio sem nenhum dano. A aura da morte não poderia apodrecer nem um único fio de cabelo do corpo de Roja. Porque em seu reino eterno, Roja já transcendeu a vida e a morte, e ambas perderam seu significado. Vida e morte não têm significado para mim, porque já estou acima de tais conceitos. Roja estendeu a mão em direção a Bragan, que instintivamente empunhou seu machado de 2 gumes para cortar Roja. Mas Roja apenas segurou-o na mão e beliscou. O machado de 2 gumes desapareceu em partículas espirituais enquanto uma mão gigante feita de poder espiritual emergiu do céu e caiu em direção a Bragan e Las Noches. Grande parte de Las Noches foi destruída com uma marca de palma no chão. Os espada não puderam fazer nada enquanto assistiam mais da metade de Las Noches sendo destruída com eles na ponta dos pés, sem ter qualquer poder para resistir. A espada do Eco-Mundo desapareceu. Capítulo 691. Todas as facções começaram a se mover. Sociedade da Alma. Capitão Aizen, Roja foi ao Eco-Mundo e feriu, se não matou, a maior parte da espada que você fez com grande esforço. Ishimaru Jin estava dentro do prédio da 5ª divisão na frente de Aizen enquanto ele relatava. Aizen ficou sentado pensando no mundo de Jin e nas implicações que isso tem em seus planos. Se eles não conseguem se defender, então não vale a pena se preocupar com eles. O mais importante agora não está no Eco-Mundo, mas aqui. Aizen se levantou e com uma luz fria brilhando em seus olhos, disse, Jin, vamos para a Central 46. No mundo humano, o sangue de Ishigo tingiu o chão enquanto ele olhava para frente. Esse cara, Ishigo nem viu Byakuya sair de seu lugar. Rukia não escapou, em vez disso ela voltou com Byakuya e Renji. Desta vez, Ishigo sentiu uma necessidade desesperada de ficar mais forte. A disparidade de força entre ele e um Shinigami da Sociedade das Almas era grande demais. Ele cerrou os dentes enquanto tentava engatinhar, mas sua força o traiu quando sentiu sua consciência desaparecer na escuridão. Não pensei que ele seria a pessoa que veria aqui. Urahara ficou sombrio em um lugar distante enquanto suspirava antes de inclinar a cabeça e murmurar. Esse deveria ser o caso, afinal, eles são parentes. Urahara sabia que mesmo com o corpo especial que ele preparou para Rukia, a Sociedade da Alma a descobriria mais cedo ou mais tarde, e uma vez que ela partisse para a Sociedade da Alma, seria impossível para ela sair. Se apenas um vice-capitão viesse aqui, Ishigo teria vencido, pois o vice-capitão não teria permissão para remover seu limitador, mas tinha que ser um capitão, e nada menos que Byakuya. Depois de balançar a cabeça, Urahara saiu da escuridão e chegou ao lado de Ishigo, que desmaiou. Yoruichi, que ainda estava com seu gato preto, olhou para Ishigo meio morto dentro da loja de Urahara e seus olhos piscaram levemente. Ishigo era filho de Ishin, que já foi o líder da família nobre Shiba na Sociedade Soul. Os Shiba podem parecer estar sempre contradizendo os Kushiki, mas os 4 nobres clãs tinham boas relações entre eles. O que você acha? Urahara perguntou a Yoruichi, que riu. Aquele pirralho do Byakuya pode ter sido bom com o chumpo, mas comparado a mim, ele ainda está muito atrás. É bom saber. Urahara carregou Ishigo para sua loja e tratou dele. Depois de acordar e ouvir que Urahara poderia acompanhá-lo até a Sociedade das Almas, Ishigo decidiu ir até lá e salvar Rukia imediatamente. Urahara sabia que a pressão espiritual de Ishigo era formidável, assim como a de seus pais, e poderia conter a holovicação. Ele sabia que Ishigo também processava um potencial extremamente alto que parecia ilimitado. Bang! A bengala de Urahara bateu diretamente na cabeça de Ishigo antes que ele dissesse, eu te disse, no seu nível atual, você só quer morrer indo para lá. A pessoa com quem você lutou era forte, certo? Mas ele não é o mais forte. Há outros 12 capitães junto com ele. Você experimentou o poder de Roja antes, certo? Bem, há outras 5 pessoas tão fortes quanto ele lá também. Sob a pressão espiritual liberada por Urahara, Ishigo não conseguiu se mover. Ele sentiu como se uma bacia cheia de água fria fosse derramada em sua cabeça. Relembrando o terrível poder de Byakuya, e o fato de que ele não conseguia nem ver seu movimento, e o poder de Roja depois de matar o Hollow, ele entendeu o que Urahara quis dizer. Eles eram todos muito fortes. Com o seu poder atual, mesmo se você for para a Sociedade das Almas, você não terá a chance de lutar, você será morto em segundos. Você está atualmente muito fraco. Se você correr como está, não será capaz de se salvar, muito menos de Rukia. Não seja ingênuo. Se você quer morrer, não use os outros como desculpa. Depois de dizer isso, a pressão espiritual de Urahara desapareceu antes que ele dissesse calmamente, na Soul Society. Qualquer prisioneiro teria um período de 1 mês antes de ser executado. O mesmo se aplica a Rukia, então nos próximos 10 dias, você estará fazendo alguns treino especial. O Eco-Mundo. Roja estava sentado no topo da cabeça de um Hollow, e uma linda garota de cabelos verdes estava deitada na frente dele enquanto sua mão era colocada na máscara no topo de sua cabeça. Ninguém se atreveu a perturbar os dois, nem mesmo os poucos espadas que sobreviveram. Essa linda garota é Neliel, a anterior terceira espada.
Noitra emboscou e causou alguns danos à sua máscara, o que a fez voltar ao corpo do filho. Mas felizmente para ela, ela conheceu Roja aqui. Mas mesmo Roja não seria capaz de restaurar sua máscara quebrada, afinal, em seu reino eterno, ele tinha o poder de ignorar todas as regras como o Rei das Almas, mas não tinha a capacidade de criar suas próprias regras. Então o melhor que ele pôde fazer foi permitir que ela recuperasse o corpo adulto. Quando sua pressão espiritual se condensa a um certo nível, ela pode recuperar seu corpo adulto, mas o mesmo pode acontecer ao contrário. Essa era sua situação atual. Enquanto Roja estudava sua máscara, Nell, que estava deitada, de repente encolheu em uma nuvem de fumaça e se tornou uma criança. Estou assim de novo. Havia uma queixa em sua voz e rosto. Normalmente apenas sua aparência deveria ser afetada por sua máscara rachada, mas por estranho que pareça, até sua personalidade se tornou a de uma criança. Capítulo 692, Intrusos. Parece que falhei. Roja pegou Nell na mão e colocou-a no colo. Ele pensou por um tempo antes de balançar a cabeça. Nell se recuperou completamente. Roja também sentiu que a mudança de Nell foi bastante interessante. Não posso cuidar de Roja assim. Nell olhou para Roja com mágoa, porque Roja a resgatou, ela queria retribuir o favor. Essa é a personagem dela, amigável, gentil e inocente. Quanto a Aizen, ela não queria estar sob seu comando, mas basicamente a forçou a se juntar a ele. Na verdade, nenhum dos espada queria ser subordinado de Aizen, mas este era muito forte e não podiam desobedecê-lo. Você não precisa cuidar de mim. Roja sorriu e apertou o rosto de Nell devido ao quão fofa ela parecia. Ela pode ser comparada a Yashiru, vice-capitão de Zaraki. Depois de um tempo, Roja levantou-se e olhou para a situação atual do Eco-Mundo enquanto também sabia o que acontecia no mundo humano. Em seu estado de reino eterno, nada poderia limitar seus sentidos e visão. Enquanto quiser, ele poderá ver todos os cantos deste mundo, seja na Soul Society, no Eco-Mundo ou no mundo humano. Ele era superior a Yozubi, que conhecia todos os nomes e governava tudo que era negro. A trama agora está no caminho certo e é a hora da sociedade Soul. Você quer me abandonar? Nell abraçou o braço de Roja com relutância enquanto seus grandes olhos fofos se transformavam em olhos de cachorrinho com lágrimas para reforçar a técnica. Roja sorriu e disse, você não precisa ficar aqui, minha casa é muito grande. Vou levar você de volta comigo. Quando sua voz caiu, Roja levantou a mão e girou-a diretamente, abrindo um túnel em direção ao Palácio do Rei das Almas. Embora Shinjumaru e os outros percebessem que Roja trouxe alguém com ele, quando investigaram, apenas balançaram a cabeça e continuaram fazendo o que estavam fazendo. Apenas Yozubi olhou na direção de Roja com uma carranca profunda enquanto seus olhos brilhavam friamente. Sentença de morte. Rukia esperava por isso, mas assim que ouviu isso sentiu-se amarga. Ela era alguém do clã Kushiki e na sociedade Soul as famílias se defendem dando o exemplo dos culpados. Se fosse outro Shinigami em seu lugar, ela não seria condenada à morte, mas por ser de um clã nobre, eles queriam que ela fosse um exemplo. Pensando que talvez seu irmão pudesse ajudá-la no início, Rukia se deparou com a amarga realidade, já que Byakuya não fez nada, e como a Central 46 emitiu a ordem, ele não poderá fazer nada. De repente ela pensou em alguém. Ela pensou no que aconteceu no mundo humano e lembrou-se de Roja, que tinha a habilidade de comandar os 46 centrais. No entanto, se Roja iria salvá-la ou não, ela não sabia. Roja era uma pessoa distante, embora dissesse que a ajudaria quando ela precisasse, talvez ele a esquecesse mais tarde. Afinal, como o Esquadrão Zero poderia interferir nas decisões casuais da Sociedade das Almas? Como Rukia foi condenada à morte, Ichigo estava treinando com Urahara. Inoue, Sado e os outros cada um estava despertando e treinando sua própria habilidade para ajudar Rukia. Após o término do treinamento, 4 pessoas e um gato esperaram que Urahara abrisse o portão para a Sociedade das Almas. Estrondo. Depois de passar pelo portão perigoso, Ichigo e os outros caíram do céu para a parte oeste do Rukongai. Então, o Shinigami mora lá. Ichigo olhou na direção do Gotei 13 e seu rosto estava cheio de determinação. Ele ignorou o gato preto gritando com ele. De repente, um alarme que foi acionado por Aizen foi acionado pelo apressado Ichigo. De repente, um sujeito enorme caiu, segurando um grande machado na mão e disse: já faz muito tempo que alguém quis invadir a Soul Society. Estarei entretendo vocês, pirralhos. Palácio do Rei da Alma. Senjumaru estava em seu palácio medindo Nell, que estava completamente nua, para que ela pudesse fazer algumas roupas para ela que não rasgassem quando ela estivesse na forma adulta ou ficassem grandes demais quando ela estivesse na forma infantil. Roja estava passeando pelo palácio de Senjumaru e ocasionalmente estendia a mão para tocar um pedaço de pano que o interessava. Quando ele se virou, percebeu que Nell mudou da forma infantil para adulta. Embora seja um pouco difícil, ainda posso fazer o design. Senjumaru começou a tirar as medidas da Nell do adulto antes de a sentir enquanto já pensava no design. Por favor, faça isso. Roja sorriu, e Senjumaru sorriu de volta ao dizer: você não precisa dizer isso com um assunto tão pequeno, mas estou um pouco surpreso que você tenha trazido um Hollow do Eco-Mundo. Você vê Hollow, Shinigami e humanos como iguais. Roja não disse nada antes de notar de repente a expressão no rosto de Senjumaru. Sua boca se contraiu quando ele entendeu o que ela queria dizer, mas fingiu que não entendia com sua expressão dizendo: não consegui entender o que você quis dizer. Senjumaru não disse nada, mas sorriu para ele antes de começar a fazer as roupas de Nell, mas de repente, eles sentiram que algo aconteceu na Soul Society. Roja, Senjumaru e os outros se moveram diretamente enquanto olhavam para baixo, cada um usando seus próprios meios para investigar o que aconteceu. Depois de um tempo, Senjumaru balançou a cabeça e disse: são apenas alguns intrusos. A Soul Society deveria ter a capacidade de cuidar deles, é uma coisa trivial. Talvez este grupo não seja tão simples assim? A expressão de Roja não revelou nada além de um mistério quando ele de repente se virou para sair do palácio e disse: algo grande está para acontecer na Soul Society.
Senjumaru olhou pensativo para as costas de Roja. Capítulo 693. As boas-vindas de um capitão. Fora da Soul Society. A guarda externa era realmente forte em comparação com o Ichigo anterior, mas o Ichigo atual, que treinou com Urahara, o derrotou facilmente. O nome do guarda é Jidamb, que após admitir sua derrota, abriu o portão para Ichigo e os outros. Mas de repente uma espada branca radiante foi tão rápida que eles não conseguiram reagir. O ritmo de Jidamb parou quando seu sangue foi derramado no chão. Yoruichi olhou para isso em estado de choque. Na verdade, nós o encontramos. Que azar! Ichigo e os outros enrijeceram, olhando para o grande abismo à sua frente e sentiram seus cabelos se arrepiarem de medo enquanto sentiam como se uma cobra estivesse olhando para eles. Ichigo e os outros de repente notaram outra coisa. Eles se viraram e olharam para a parede atrás deles. O dano é bastante sério. Roja estava sentado no topo do muro quando tocou o portão agora quebrado e balançou a cabeça enquanto dizia para Jidamb. Jidamb, você não está fazendo um bom trabalho defendendo este portão. A expressão de Jidamb mudou. Ele ficou ainda mais assustado que Ichigo e os outros quando viu Roja. Ele certamente sabe quem é Roja. Outrora chefe Gran Kido, depois disso, ele foi capitão da 10ª divisão. Certa vez, ele lutou contra 8 capitães simultaneamente e saiu vitorioso, e no mesmo dia o Esquadrão Zero estendeu um convite a ele. R.O. Capitão Roja, por que você está? Ninguém prestou atenção ao Jidamb caído enquanto olhavam para Roja, que pulou e caiu na frente de um tanto atordoado Jin. Jin não esperava que Roja estivesse aqui e não pôde deixar de perguntar a ele com uma expressão anormal. Não pensei que uma coisa pequena como essa alarmaria o Esquadrão Zero. Eu me pergunto por que você está na Soul Society. Para que estou aqui? Acho que você sabe exatamente o porquê em seu coração, não? Roja estreitou os olhos, fazendo o coração de Jin quase parar. Ele queria expor Aizen, fazendo Roja negociar com ele. Mas pensando bem, Jin também estava sob o controle de Kyoka Suigetsu. Se talvez ele não conseguisse expor Aizen agora, ele não pode hesitar agora. Ou então tudo pelo que ele trabalhou seria em vão. Você está louco? Vem aqui. Yoruichi quase arranhou o rosto de Ichigo ao dizer com raiva. Se ele não salvasse sua vida, você estaria morto. Você é extremamente sortudo, e agora quer avançar novamente. Do que é feito seu cérebro, Stones? Não pense na amizade que você teve com ele no mundo humano. Mesmo que você tivesse uma, você não sabe quem é. As palavras de Yoruichi finalmente fizeram o sangue quente de Ichigo esfriar quando ele perguntou com uma voz quase inaudível. O que devo fazer então? É simplesmente impossível ter pressa agora. Eu não aprovei sua pressa anteriormente. Você deve planejar com antecedência. Além disso, Roja está na Soul Society. Ele tem uma influência tremenda aqui, todos os capitães vão recebê-lo bem, e isso vai dar tempo para nós. Ao ouvir essas palavras, Inoue e os outros ficaram extremamente chocados. Eles não achavam que Roja tivesse um status tão elevado na Sociedade das Almas. Todos os capitães irão recebê-lo. Ichigo engoliu a saliva e finalmente não suportou perguntar. Quem exatamente é esse cara? É uma longa história. Em breve, você só precisa saber que Byakuya e Rinji, os dois que você conheceu antes, estão muito abaixo dele em status e poder. Yoruichi então continuou. Se ele quisesse, apenas uma palavra dele seria suficiente para impedir a execução de Rukia, mas é impossível para nós dependermos dele ou pedirmos que ele faça isso. Roja caminhou perto da sala de reuniões do Gotei 13 antes de entrar. Yamamoto e os outros estavam em uma reunião com o primeiro sozinho na frente enquanto os outros formavam filas em ambos os lados. E na frente dos capitães, Roja de repente caminhou lentamente. A expressão de Aizen não mudou muito, mas ele estava extremamente inquieto. Sua Kyoka Suigetsu funcionou com todos, exceto Roja. No entanto, Aizen sabia que Roja era como ele. Ele era alguém que queria estar acima de qualquer outra pessoa. Ele queria ser o rei da alma, então ele deveria estar aqui para alguma outra coisa que não o expusesse. Além de Aizen, os outros capitães que viram Roja enrijeceram um pouco. Eles ainda se lembravam do dia em que sofreram uma derrota vergonhosa nas mãos dele. Soifon parecia amarga neste momento, enquanto Noana olhava com sua expressão gentil de sempre. Posso saber por que o capitão Roja está aqui? Yamamoto abriu os olhos enquanto perguntava a Roja, que estava caminhando calmamente para o lado. Os membros do Esquadrão Zero são acima de tudo capitães. Portanto, todos os capitães teriam que chamar Roja de capitão. A questão da cidade de Karakura, você demorou muito para reagir. Se não fosse pelas pessoas especiais que vivem lá, como Tessai e Urahara, e coincidentemente eu estando lá, a cidade inteira teria sido destruída. As sobrancelhas de Yamamoto se contraíram quando ele disse solenemente, este assunto é realmente culpa do Gotei 13. Porém, capitão Roja, acabei de ouvir um relatório. Você acabou de deixar os intrusos irem? Roja olhou para Yamamoto e disse levemente, não sou obrigado a ajudá-lo a proteger a Soul Society. Esse é o seu trabalho. Só vim aqui para ver por que você mobilizou a proteção tão facilmente. Yamamoto abaixou a cabeça e não conseguiu refutar as palavras de Roja. O capitão olhou para Roja parado na frente deles e os repreendendo como um professor repreendendo um aluno com desconfiança. Eles não podem vencê-lo e o status dele é muito superior ao deles. O que eles podem fazer? Tudo o que eles podem fazer é ouvir e calar a boca. Shunsui abaixou o chapéu porque estava prestes a ter dor de cabeça, enquanto Byakuya simplesmente fechou os olhos como para Soifon. Ela sorriu contrariamente aos outros capitães. Resumindo, o assunto da Sociedade Soul não está sob a jurisdição do Esquadrão Zero. Não vou intervir casualmente. Você resolve seus problemas sozinho. Roja disse casualmente enquanto se virava e saía. Todos os capitães ficaram deprimidos com a bronca e Yamamoto só conseguiu respirar fundo para se acalmar antes de encerrar a reunião. Capítulo 694.
Caos na Soul Society. Yoruishi trouxe Ichigo e os outros para Shiba Kukaku, que foi quem pode ajudá-los a atravessar a barreira de proteção da sociedade Soul. Kukaku usará o canhão que usou para lançar o Esquadrão Zero, que normalmente era usado para lançar fogos de artifício. Desde que Ishin desapareceu no mundo humano, o clã Shiba enfraqueceu lentamente e Kukaku não conseguiu acompanhar e no final, ela mudou-se do Tribunal das Almas Puras para os Rukongai. Yoruishi era uma boa amiga de Kukaku, e sem muito esforço, ela encontrou este último que mesmo estando na frente de Ichigo, ela não sabia que ele era seu sobrinho, mas ela ainda estava disposta a ajudar. Neste momento o Tribunal das Almas Puras, Kido Corps. Capitão Roja. Inamori, que estava praticando o A do #90, já que o oficial conhecia o Gran Ki do Tiff, viu Roja e sorriu animadamente para ele. Ninguém estava por perto, mas Inamori ainda corou e hesitou timidamente devido à sua excitação. Faz apenas 1 ou 2 anos. Não há necessidade de tanta excitação. Roja olhou para Inamori e sorriu. Ela não ficou mais alta. Ela ainda era como uma criança. Roja deu um tapinha na cabeça como de costume. Para a longa vida de um Shinigami, 1 ou 2 anos é basicamente 1 ou 2 meses, então naturalmente não é muito tempo. Inamori não agiu mais com restrições. Capitão Roja, claro, estou animado. Você está aqui para me visitar? Por que eu não ficaria animado? Ela ouviu que Roja chegou ao Gotei 13, mas não sabia se ele iria visitá-la, o que a deixou um pouco deprimida, mas agora que ele está aqui, ela ficou extremamente feliz em vê-lo. Roja sorriu levemente e disse, desta vez, ficarei aqui por um tempo, então vou morar com você por enquanto. Inamori foi levada e seu rostinho se transformou em um tomate. Vendo Inamori tão vermelho, Roja não pôde evitar o sorriso que se formou em seus lábios quando ele disse, eu quis dizer morar temporariamente no prédio daqui do Corps. Inamori, que ainda estava vermelho e confuso desde a primeira frase, disse, não, está tudo bem, minha casa é bem grande. Porém, depois de dizer isso, ela de repente percebeu o que estava dizendo e pensou, eu ia convidá-lo para morar comigo? De repente, ela se sentiu tonta com todo o sangue correndo em direção à sua cabeça e quase perdeu o equilíbrio. Roja olhou para ela estranhamente. Como a garotinha tão inocente teve tal pensamento? Inamori estava prestes a chorar de vergonha e não sabia como se explicar. Algumas coisas podem acontecer nos próximos dias, até mesmo para os capitães, então você precisa ter cuidado. Mas você não precisa se preocupar muito porque estou aqui. Roja disse calmamente tentando mudar de assunto para ajudar Inamori a superar seu constrangimento. Quando Inamori ouviu isso, ela ficou surpresa e extremamente preocupada, mas depois que Roja a consolou, ela imediatamente relaxou. Mesmo sendo extremamente forte em comparação com os outros e podendo enfrentar os capitães, Inamori ainda tinha uma fé cega em Roja, da mesma forma que confiou em Aizen na história original. Um dia depois, os sinos de alarme tocaram de repente por toda a corte das almas puras. Capitães e Shinigami comuns levantaram a cabeça ao ouvir o alarme. Os capitães ficaram indiferentes enquanto os Shinigami comuns ficaram chocados. A corte das almas puras foi invadida, isso não acontecia há muitos anos, e o mais recente foi quando Roja ainda era chefe Gran Kido. Depois de quase 2 décadas, o Tribunal da Alma Pura foi mais uma vez invadido, e os membros do Gotei 13, que não lutaram por muito tempo, viraram uma bagunça. Várias equipes foram enviadas para lidar com os intrusos, o que resultou em conflito entre muitas equipes. Dentro do prédio daqui do Corps, Inamori ficou naturalmente alarmada, mas olhou para o imóvel Roja e se acalmou. Os membros do Kido Corps não participaram e apenas defenderam os portões. Ao mesmo tempo, Roja estava usando seus sentidos para observar toda a corte das almas puras e os movimentos do Shinigami. Parece que se um inimigo formidável realmente invadisse a Soul Society, o Gotei 13 cairia em um momento. Roja não abriu os olhos, mas ainda ridicularizou o atual Gotei 13 e sua preguiça nos últimos anos. Se Aizen não tivesse agido e declarado guerra à Soul Society e em vez disso, Iwasha agisse primeiro, a perda da Soul Society teria sido ainda maior do que era na época. A guerra de Aizen fez com que o Gotei 13 se preparasse para a guerra e voltasse à forma. Assim como Iwasha disse, o atual Gotei 13 não é nada comparado à primeira geração, que era apenas um bando de rufiões malucos que só se importavam em lutar. Os sentidos de Inamori eram melhores que a maioria, e ela sabia quanto conflito o Gotei 13 estava tendo. Tudo é uma desordem, eles não sabem como trabalhar juntos. Inamori, na história original, era apenas uma vice-capitã, era esperado ser sugada pelo caos, mas ela agora é uma chefe Gran Kido. Ela pode examinar tudo com cuidado, melhor e mais claro. Ela sabia que mesmo que liderasse o corpo Kido agora, as coisas não iriam melhorar, mas sim ficariam mais caóticas. Ela também se lembrou das palavras de Roja. Ele disse que ela não precisava participar, e ela só podia olhar para ele secretamente agora. Roja é realmente sábio. A garotinha quase adorava Roja. O tempo de permanência na Soul Society fez com que a maioria dos Shinigami ficassem com preguiça e descartassem o treinamento, o que resultou no caos atual. Uma deslumbrante esfera de luz caindo do céu gradualmente se aproximou de alguns Shinigami no chão que olhavam atordoados. Estrondo. Esta foi a bala de canhão, ou mais como Ichigo e os outros que foram lançados pelo canhão na corte das almas puras. Neste momento, Aizen tomou um método muito drástico, mais do que na história para desviar a atenção de Roja dele. Ele trouxe muitos menos grande para o Tribunal das Almas Puras, libertou prisioneiros e feriu Komamura Sage enquanto usava Kyoka Suigetsu para cobrir seus rastros. No momento, a Soul Society era um lugar onde ninguém podia confiar no outro. Foi um inferno. Capítulo 695. A dúvida de Inamori. Dentro do edifício Kido Corps, Roja estava cortando uma maçã enquanto olhava para o caos na corte das almas puras antes de dizer casualmente. Você sente isso, a pressão espiritual mais forte? Sim. Inamori assentiu.
Se essa pessoa não liberasse sua pressão espiritual, ela seria capaz de sentir isso, mas agora que ele encontrou um oponente forte, ela foi capaz de sentir sua pressão espiritual. O nome dele é Kurosaki Ishigo, você pode não acreditar, mas o pai dele é um dos capitães anteriores, Isshin Shiba. Roja sorriu e colocou um pedaço da maçã na boca. Filho do capitão Isshin? Inamori ficou surpresa por um tempo antes de dizer. O capitão Isshin não desapareceu há alguns anos. Roja assentiu e disse, sim, ele tem mais de um filho agora no mundo humano. Inamori sentiu que não poderia mais falar sobre isso, então ela disse diretamente com as bochechas vermelhas. Não admira que a pressão espiritual dele seja tão forte. Está quase no nível de um primeiro oficial sentado. Seu oponente deveria ser o terceiro oficial sentado de a 11ª divisão. Embora Inamori fosse uma chefe Gran Kido e não soubesse sobre o poder dos Shinigami comuns, ela ainda estava bem informada sobre os oficiais sentados. Sentindo a pressão espiritual de Ishigo oscilando ligeiramente, Inamori disse, ele deveria parar. Afinal, ele é humano. Mesmo que ele não tenha passado na academia e provavelmente tenha sido ensinado por seu pai, atualmente ele é muito bom. Não. Roja balançou a cabeça e disse, você está errado sobre isso. O vencedor final será Ishigo. Realmente. Inamori olhou para Roja com surpresa. Ela sempre acreditou nas palavras de Roja, mas ouvir que um humano seria capaz de derrotar um oficial da 11ª divisão era difícil de acreditar. No entanto, quase instantaneamente, ela pôde sentir Ishigo revertendo a situação e derrotando Ikaku. O rosto de Inamori ficou cheio de descrença quando as palavras de Roja se tornaram realidade. Ishigo realmente não ganhou. Ela ficou chocada porque Ishigo não usou nenhuma técnica para vencer. Em vez disso, ele dependia de sua pressão espiritual para deter Ikaku à força. Não subestime aquele pirralho, embora seu controle seja confuso. Ele tem a combinação de 4 poderes percorrendo seu corpo. Quando ele atingir seu potencial, nem mesmo um capitão será capaz de detê-lo. Roja, que sabia da trama, sorriu casualmente. Inamori ficou ainda mais surpresa ao perguntar. 4 poderes? Sim, Hollow Shinigami Quincy humano. Roja suspirou. Ishigo foi realmente o protagonista deste mundo. Mesmo que ele não alcance o reino eterno, ele estará muito perto. Se Ishigo fosse quem obtivesse o Ojoku, ele poderia fundir todos os 4 poderes. Ele alcançaria o reino eterno, o poder do Rei das Almas, ou mesmo ambos. Ao ouvir as palavras de Roja, Inamori ficou ainda mais surpreso. Ela não conseguia entender como Ishigo tinha 4. Ela consegue adivinhar o humano e o Shinigami, mas Hollow e Quincy? No final, ela disse. Então, como ele tinha uma combinação desses 4 poderes, sua pressão espiritual é muitas vezes mais forte do que a da maioria das pessoas. E foi isso que o ajudou a vencer. Roja sorriu para Momo. A trama continuou da mesma forma até Ishigo conhecer Renji. Como vice-capitão, Renji era muito forte e também aprendeu Bankai, então suas chances de vitória são maiores que as de Ishigo. Ele está no Palácio da Penitência. Sentindo que a pressão espiritual de Ishigo irrompe novamente, Inamori sabia diretamente sua localização antes de dizer. Ele conheceu a Barai. Inamori, Roja e Renji, junto com muitos outros, estavam todos na mesma classe na Academia Shinigami. Portanto, ela estava muito familiarizada com a pressão espiritual de Renji. Inamori hesitou um pouco antes de perguntar. Capitão Roja, quem você acha que vencerá desta vez? Inamori era atualmente como uma garotinha jogando um jogo de adivinhação. Quem você acha? Eu acho que Renji vai vencer. Inamori hesitou um pouco antes de responder. Ela estava familiarizada com o poder de Renji e, além disso, Ishigo foi ferido por Ikaku. Mas ela ainda considerou as palavras de Roja sobre Ishigo, e foi por isso que hesitou. Você está enganado de novo. Roja sorriu levemente e mais uma vez, Ishigo venceu a luta contra Renji e continuou os acontecimentos da trama original. A Barai perder a luta foi realmente inesperado. Embora Inamori acreditasse nas palavras de Roja, ela ainda ficou surpresa com a derrota de Renji. Mas assim que ela disse isso, sua mão cobriu a boca enquanto olhava preocupada para Roja. Roja olhou para ela e deu um tapinha em sua cabeça antes de dizer. Você não precisa se preocupar com isso. Inamori hesitou um pouco antes de dizer. Capitão Roja, você disse que a ordem da Central 46 para executar Rukia não é o que parece ser. Se fosse a Inamori da história original, ela não diria tal coisa, mas agora ela é a grande chefe Kido e tinha Roja com ela. Então sua visão e previsão eram naturalmente diferentes. Capítulo 696, ainda mais caos. Ao ouvir a pergunta de Inamori, Roja sorriu. Você finalmente percebeu o problema, pequena Shiro. Roja se virou enquanto olhava profundamente para Inamori e disse. E se eu lhe disser que todos na Central 46 estão mortos? Isso? Como isso é possível? O rosto de Inamori estava cheio de descrença enquanto ela inconscientemente queria refutar, mas vendo os olhos de Roja, ela hesitou. Tudo é possível. Por que você acha que vim até aqui? Roja encolheu os ombros e disse. O Gotei 13 é ridículo. Eles ainda não conseguiram descobrir o que aconteceu e estão apenas correndo em círculos. Se alguém além de Inamori estivesse aqui e ouvisse as palavras de Roja, ele consideraria isso um absurdo, mas Momo acreditava em Roja. Ela hesitou um pouco antes de dizer. Bem, eu deveria. Não. Roja acenou com a mão e disse. Já aconteceu, mesmo que você vá e diga, você quer poder salvar a Central 46. Deixe que eles mesmos descubram. Se todo pequeno assunto requer o Esquadrão Zero, então para que serve o Gotei 13? Inamori não refutou a decisão de Roja. Ela era muito inteligente, afinal. Roja assentiu e depois inclinou a cabeça com um sorriso malicioso. Ele colocou a mão no ombro de Inamori e amassou. TSK, você é o chefe Gran Kido. Você deve prestar atenção na sua imagem. Se alguém te visse assim, sua reputação desapareceria. Roja disse com um sorriso. Inamori fez um rei sorrir como uma criança e disse. Como isso é possível, mesmo que me vejam, eles vão entender? Afinal, você é meu antecessor e membro do Esquadrão Zero. Roja deixou ir, impotente.
À noite, o Tribunal das Almas Puras ficou chocado com a notícia da morte de Aizen, que ele encenou usando seu Kyoka Suigetsu. Inamori ficou chocado ao saber que Aizen morreu. Ela não ficou arrasada como na história original, mas a morte de um capitão era um assunto sério. Ela acenou diretamente para seu subordinado voltar antes de retornar ao seu quarto e perguntou a Roja: Capitão Roja, Aizen morreu. É a mesma pessoa que matou a Central 46? Sim e não. Roja sorriu enquanto se espreguiçava antes de dizer: Você está me culpando por apenas assistir assim, e não parar o caos? Inamori mordeu os lábios e caminhou em direção a Roja e sussurrou: Não, Capitão Roja, você deve ter seus motivos. Roja riu, depois tocou sua cabecinha e disse: Na verdade, ninguém morreu dessa vez, quem matou todo mundo no Centro 46 foi o próprio Aizen. Estrondo. A declaração de Roja fez a mente de Inamori ficar branca por um segundo. Embora ela não fosse tão apegada a Aizen como na história original, Aizen ainda era gentil e amado por dezenas de Shinigami. Até Inamori achou sua personalidade agradável. No entanto, ao ouvir que ele matou todos na Central 46, o rosto dela mudou muito. Isso? Como isso é possível? Aizen? Não é impossível, a camuflagem dele era boa. Ele era um bom ator. E você não acha estranho que ninguém soubesse da Central 46 até agora? É por causa da Zanpakuto de Aizen, Kyoka Suigetsu, que é a hipnose completa. Roja não expôs tudo sobre Aizen, mas ainda assim contou a Inamori o suficiente sobre ele. Embora ela não pudesse acreditar, seu instinto acreditava em cada palavra que Roja dizia. Portanto, quando ela olhou para tudo o que aconteceu, ela encontrou algo estranho. Não se preocupe, embora Aizen seja quem está por trás de tudo, não há ninguém que realmente tenha sofrido por causa deste evento. Vamos apenas esperar e ver. Roja beliscou a bochecha de Inamori antes de dizer: Que tal você servir uma xícara de chá para mim, pequeno Shiro? Ok. Inamori ainda estava chocada, mas ela respondeu inconscientemente. Seu subconsciente queria relatar o que encontrou, mas ela respirou fundo e não questionou Roja. Mas depois do drama da morte de Aizen e da bagunça que isso trouxe, Ichigo e os outros finalmente encontraram os capitães. Por causa das palavras de Roja alguns dias atrás, Inamori prestou atenção em Ichigo, e quando conheceu Zaraki, ela não pôde deixar de dizer: Ele inesperadamente encontrou Kenpachi. Venha, que tal você adivinhar quem venceria de novo? Roja sentou ao lado dela e esticou a mão antes de acenar, causando algumas ondulações no ar, e de repente Inamori se viu olhando para a luta de Ichigo e Zaraki. Inamori ficou um pouco surpresa com isso, mas ela sabia que perto de Roja isso era algo normal. Embora ele pudesse vencer um vice-capitão, ele não deveria ser capaz de derrotar o capitão Zaraki. Inamori não gostava muito de Zaraki porque ele sempre parecia louco, mas ela sabia que ele era forte, e é quase impossível para Ichigo derrotá-lo. Roja sorriu novamente e disse: Às vezes, a força não é tudo em uma luta. Uma certa aura também pode superar esse poder. Aura? Inamori olhou para Roja de forma estranha. Vendo que Roja não queria entrar em detalhes, ela murmurou novamente antes de assistir à luta atentamente. A batalha entre Ichigo e Zaraki pode ser considerada a luta mais atraente entre os Shinigami e os intrusos desde que entraram no Tribunal das Almas Puras. Muitos Shinigami puderam ver a pressão espiritual de Zaraki subindo em direção ao céu enquanto a luta prosseguia. No entanto, a princípio, a pressão espiritual de Ichigo foi completamente coberta pela de Zaraki, mas ao longo da luta, a pressão espiritual de Ichigo continuou a explodir repetidamente e, finalmente, foi o suficiente para abalar até mesmo Zaraki. A colisão da pressão espiritual entre os dois deixou muitos capitães chocados. No final, a pressão espiritual de Zaraki e Ichigo estava quase no mesmo nível, e ninguém sabia desse resultado. Mas sentado ao lado de Roja, Inamori claramente pensou que havia um empate depois de ver a luta, ou que Ichigo poderia vencer por pouco. Os selos auto-implicados de Zaraki possibilitaram a vitória de Ichigo. Caso contrário, mesmo que o poder de Ichigo fosse duplicado, ele não teria vencido. Roja comentou levemente. Capítulo 697. Soifon e Oroishi. Inamori acenou com a cabeça e quando uma jovem de repente resgatou Ichigo, ela ficou ligeiramente assustada. A jovem caminhava livremente embora a pressão espiritual de Zaraki fosse demais para qualquer pessoa comum andar. Ela tinha que ter pelo menos um nível de capitão em força. Ela é Yoruishi Shin, a deusa do Flash, provavelmente o melhor Shinigami que usa Shunpo e anteriormente o capitão da segunda divisão e chefe do Omitsukido. Roja falou sobre Yoruishi Shin com um sorriso antes de dizer: se Soifon a viu, ela ficaria muito feliz. Não é mesmo, pequena Soifon? Inamori não disse nada a princípio, mas foi esperta o suficiente para olhar para trás quando ouviu a última pergunta. Uau! Uma figura piscou e caiu na sala. Você está realmente aqui. Soifon olhou para Roja e Inamori sentados juntos antes de se sentir irritada com a cena e cantarolou diretamente. Então o digno membro do Esquadrão Zero não está guardando o Palácio do Rei das Almas, mas em vez disso ficou aqui conversando e brincando com Inamori Momo, não é? Isso não é uma grave negligência com o seu dever, Capitão Soifon? O rosto de Momo estava vermelho escarlate enquanto ela se levantava apressadamente. O que você disse? Ei! Roja olhou para Soifon e riu, acenando com a mão para apagar a tela à sua frente e disse: Você está tão animado a ponto de não se importar com a presença de Yoruishi aqui. Ah, isso me faz sentir tão importante. Bobagem. Estou com preguiça de me preocupar com você, espere. Você disse Yoruishi? Onde ela está? Soifon bufou antes de entender as palavras de Roja e sua expressão mudou. Roja sorriu e acenou para ela. Se você quiser saber, então venha, sente-se e ouça minha história. Soifon ficou irritada no início, mas não pôde fazer nada com Roja. Ela realmente não queria sentar ao lado de Roja e ouvi-lo. Ela realmente não sabia. Depois que Soifon se sentou bufando, Inamori ficou muito curiosa sobre a situação dela e de Yoruishi. Roja esticou lentamente um dedo e começou a falar. Era uma vez uma pessoa chamada Urahara Kizuki.
Soifon queria chutar o rosto de Roja quando ele começou a falar de muito longe no passado. Depois de ouvir os murmúrios de Roja por um tempo, ela congelou quando ele chegou à parte que ela queria ouvir. Então foi isso que aconteceu? É isso, então qual é a sua escolha? Você ainda quer ir encontrá-la? Claro! Soifon respirou fundo antes de olhar para Roja e dizer: não acredito em suas palavras e você não é nada confiável, então preciso perguntar a ela pessoalmente. Sopro! Roja quase espirrou o chá por todo lado e apontou para ela maliciosamente. Você se atreve a dizer uma coisa dessas na minha cara? Parece que preciso refrescar sua memória. Vou amarrar você aqui hoje e você não irá a lugar nenhum. Ura Bakudo #9. Embora Soifon estivesse preparada, ela não conseguiu evitar o bacudo de Roja. Instantaneamente numerosos fios de seda a envolveram indecentemente quando ela caiu no chão. Soifon lutou enquanto olhava com raiva para Roja. Solte-me. Eu não vou. Roja não prestou atenção às suas ameaças. Ele acenou com a mão novamente e a tela apareceu novamente na sala. A cena atual era do pequeno encontro de Ichigo e Byakuya no Palácio da Penitência. Neste momento, quando Byakuya liberou seu Shikai, Yoruichi interveio e tirou Ichigo de lá. Yoruichi! Ao ver Yoruichi, a luta de Soifon parou imediatamente enquanto ela observava silenciosamente a cena por um tempo antes de dizer: solte-me, devo pedir a ela para entender o que aconteceu. Roja mostrou um leve sorriso antes de soltar Soifon. Soifon se levantou e caminhou em direção à porta e quando estava prestes a sair se virou e disse: obrigada. Uau! Soifon desapareceu imediatamente. TSK, o que você quer dizer com obrigado? Apenas lembre-se de voltar aqui depois de perguntar. Roja balançou a cabeça e sorriu antes de se virar para Inamori e dizer: ok, agora podemos continuar assistindo. O que você quer ver? Inamori hesitou um pouco antes de dizer: quero ver o que Tsugaya está fazendo. Ok. Roja estalou os dedos e a cena na tela mudou para onde Tsugaya estava. Atualmente Tsugaya estava investigando a causa da morte de Aizen. Momo, que já sabia dessa verdade, queria informar Toshiro diretamente. Mas ao vê-lo trabalhando tanto para saber a verdade, ela não quis interferir, e lembrando-se do que Roja disse, ela sabia que deveria deixar o Gotei 13 lidar com isso. Caso contrário, por que existiria se eles precisassem de Roja para resolver todos os problemas? Não sei se Tsugaya pode descobrir a verdade sozinho ou não. É difícil dizer. Roja curvou os lábios. Na história original, Itsugaya encontrou um problema, mas era algo planejado por Aizen, e ele não precisava mais se esconder naquele momento. Agora a trama mudou muito, e sem Inamori lá, Roja não tinha certeza se Tsugaya poderia descobrir o massacre na Central 46 ou não. Neste momento, Aizen mais uma vez usou a Central 46 para emitir uma ordem, e essa ordem é para avançar a execução de Rukia. Embora isso tenha deixado todos os capitães desconfiados, ninguém duvidou que todas as 46 pessoas centrais morreram. Com a execução sendo adiada, Renji treinou com tudo o que podia para conseguir sua Bankai, e assim que o fez, optou por salvar Rukia e no caminho conheceu Byakuya. Com Renji alcançando o posto de capitão, a pressão espiritual causada por sua luta com Byakuya fez tremer a corte das almas puras. Agora, dentro do prédio da Kido Corps, Inamori, junto com Soifon, sentou-se com Roja. Soifon já foi para Yoruichi, e ouvindo a verdade dela, ela obedientemente voltou para cá. Naturalmente, ela sabia que mesmo que não voltasse para cá depois de conversar com Yoruichi, Roja simplesmente sairia e a pegaria e a traria aqui e a puniria no final porque ela não foi obediente. Essa pressão espiritual. Abarai, a pressão espiritual dele ficou tão poderosa assim? Sentindo a pressão espiritual que Renji liberou em sua luta com Byakuya, Momo ficou surpreso. Sua atual pressão espiritual é suficiente para ele ser capitão. A atual pressão espiritual de Inamori é suficiente para ela enfrentar os capitães, mas foi com a ajuda de Roja que ela chegou lá. Mas Renji alcançou tal poder sozinho. Capítulo 698, Encontrando a Verdade. Vamos dar uma olhada. Roja acenou com a mão e a cena na tela mudou para a luta entre Renji e Byakuya. Soifon olhou para a tela sem interesse mesmo quando Renji liberou sua Bankai e forçou Byakuya a usar sua Bankai. Por outro lado, os olhos de Inamori brilhavam enquanto ela ficava agradavelmente surpresa com a melhora de Renji, mas Byakuya ainda era Byakuya, afinal. Ele foi o gênio do clã Kushiki que dominou sua Bankai há muitos anos. Naturalmente, Renji não teve chance de derrotá-lo. Olhando para o derrotado Renji, Momo ficou surpreso. Ela tentou sentir a vitalidade de Renji antes de relaxar e dizer com pena: ele acabou de aprender seu Bankai. Há uma enorme lacuna entre seus poderes. Não, a Bankai dele está incompleta. Roja balançou a cabeça e disse: sua pressão espiritual é fraca comparada a Byakuya, e ele só conseguiu completar metade de sua Bankai. Se ele completar totalmente, nem mesmo Byakuya vencerá. Na melhor das hipóteses, ambos sofrerão ferimentos. É assim mesmo. Inamori assentiu e viu algumas pessoas resgatando Renji. Ela relaxou e olhou para Roja. A execução está prestes a começar, devemos nos mudar? Você não precisa se preocupar, algumas pessoas irão resgatar Rukia. Roja bebeu o chá sem pressa e disse: você não precisa se apressar. Parece que Tsugaya está prestes a descobrir a verdade. Ao dizer isso, a expressão de Soifon permaneceu a mesma. Depois de ficar com Roja e Momo, eles contaram a verdade sobre a Central 46 e que foram mortos por Aizen, e ela ficou muito chocada ao ouvir isso. Este acidente foi algo que nunca aconteceu antes e deveria ser a pior coisa que já aconteceu à Soul Society. Neste momento, poderosas pressões espirituais irromperam da colina Soukyoku, o que significava que figuras de nível de capitão estavam lutando.
Semelhante ao enredo original, Zaraki lutou contra Tozen. Em pouco tempo, Komamura se juntou, o que os ajudou a ganhar vantagem. A equipe de resgate foi mais vantajosa que a trama original, pois Soifon não estava lá para enfrentar Yoruichi. No final, Ichigo lutou contra Byakuya, e o resultado final foi a vitória de Ichigo. Neste momento, Itsugaya finalmente entrou no Centro 46 e viu o destino trágico daqueles que foram mortos lá dentro. Embora Soifon e Inamori estivessem mentalmente preparados para isso, eles não conseguiram evitar o choque. Inamori de repente pensou em algo e disse: Aizen deveria estar na Central 46 atualmente, o que significa: você finalmente entendeu. Roja beliscou o rosto de Inamori e sorriu ao ver o quão inteligente ela era e lembrou no que ela teria se transformado se ele não estragasse os planos de Aizen. Soifon tinha o mesmo pensamento que Inamori, mas ela não era próxima de Toshiro, então não planejava interferir no momento. Droga, todos no Centro 46 foram mortos? Olhar para a Central 46 é tal estado que chocou muito Toshiro. Ele não pôde deixar de se criticar ao se lembrar da ordem descabida que o Central 46 deu há poucos dias. Ele imediatamente concluiu que alguém deu ordens falsas antes, o que significa que alguém estava realmente controlando a Corte das Almas Puras. Quem é esse? Jin Ishimaru? Isso é impossível. Ele não seria capaz de matar todos aqui neste tipo de situação. Já que ele nos enganou antes, isso significa que ele tem um cúmplice. Toshiro cerrou os dentes. E só poderia ordenar Matsumoto. Matsumoto, você informa o Gotei 13 sobre esta situação rapidamente. Respirando fundo, Itsugaya sacou sua Zanpakuto e entrou na Central 46. Tudo estava mortalmente imóvel lá dentro, o que deixou Toshiro extremamente vigilante. No entanto, neste momento, alguns passos foram ouvidos atrás dele enquanto alguém falava. É você quem encontra este lugar, Itsugaya. Toshiro ouviu essa voz e achou-a familiar. Ele rapidamente se virou e encontrou a pessoa que menos suspeitava atrás dele. O morto Aizen. Ai, Zen? Por que você está aqui? Como você pode estar aqui? Naturalmente não estou morto. Aizen ajeitou os óculos e disse com um sorriso. A hora que você encontrou esse lugar foi muito boa, Itsugaya. O rosto de Toshiro estava cheio de choque. Ele imediatamente concluiu que a morte de Aizen era falsa. Ele apareceu aqui agora, o que, sem dúvida, significava que era ele quem estava por trás da matança do Central 46. Era ele quem brincava com Gotei 13. Embora ele ainda achasse difícil relacionar o Aizen atual com o gentil Aizen que ele conhecia antes. Esta foi a única explicação atualmente. Gradualmente, o coração de Toshiro afundou enquanto segurava sua Zanpakuto com força. Ele estava pronto para o combate a qualquer segundo. Toshiro pensou que Jin foi quem matou Aizen antes, mas parece que Aizen foi o cérebro por trás de tudo. Aizen, Jin, vocês dois estão trabalhando juntos? Toshiro respirou fundo para se acalmar. Felizmente, Inamoru não estava aqui como na história original. Ou Aizen teria lançado uma ilusão fazendo Toshiro pensar que estava atacando Aizen apenas para atacar Momo. Desde o início, e este é o fim. Aizen mostrou um leve sorriso e lentamente pegou sua Zanpakuto e disse: é realmente lamentável, Itsugaya. Bankoi, Daigurin Yorimaru. Aizen apenas tirou seu Zanpakuto, mas Itsugaya liberou decisivamente seu Bankai. Ele sabia que como Aizen estava escondido tão profundamente antes, seu poder já deveria ser aterrorizante. Capítulo 699. Sou um pouco preguiçoso. Itsugaya estava certo. Aizen era mais assustador do que qualquer um, exceto Roja. No campo, Aizen parecia estar empunhando sua Zanpakuto e enfrentando Itsugaya, mas isso era uma ilusão. Aizen já ativou seu Kyoka Suigetsu e avançou em direção a Itsugaya sem que ele percebesse. Aizen sorriu e ergueu a espada antes de atacar Itsugaya, que não tinha ideia do perigo à sua frente. E justamente quando a espada estava prestes a cortar Itsugaya, a ilusão na frente de Toshiro se desfez. De repente ele viu Aizen na sua frente prestes a abri-lo, e para sua surpresa, alguém estava bloqueando o ataque de Aizen. Era Soifon, capitão da 2ª divisão e chefe do Onitsukido. Toshiro ficou chocado porque nem sentiu o ataque de Aizen e quase pagou por isso. Ele também ficou surpreso que Soifon foi quem o salvou. Mas seu choque não terminou aí. Baku do hashtag 63, Saju Sabaku. Grossas correntes leves apareceram do nada e amarraram Aizen instantaneamente. A do hashtag 73, Sorin Sokatsui. A energia azul disparou atingindo diretamente Aizen. Toshiro estava preocupado com o fato de Soifon ser atingido enquanto olhava de perto, tentando ver através da nuvem de poeira. A poeira baixou, revelando Inamori como atacante, e Soifon, que evitou os ataques piscando ao lado de Inamori e Toshiro. Toshiro, você está bem? Estou bem, mas não esperava que você viesse aqui também. Toshiro balançou a cabeça. Se não fosse por Inamori e Soifon, ele teria no mínimo se machucado. Ele começou a pensar nas medidas que deveriam tomar para lidar com Aizen e Jin. A figura de Aizen ficou clara. Ele estava parado em seu lugar sem nenhum arranhão, mas dava para ver a confusão em seu rosto quando viu Soifon e Inamori. Faz muito tempo que não nos vemos, Capitão Soifon, que do grande chefe Inamori. Eu também estou aqui, Capitão Aizen. Na esquina, uma mulher elegante avançou com uma pitada de tristeza no rosto. Ela era a capitã da 4ª divisão, Unohana Hetsu. Obviamente, ela não esperava que Aizen estivesse tão bem escondido. Seu ato foi perfeito. Sua reputação era ainda melhor que a de Ukitake, pois ele era um capitão gentil e atencioso. Parece que tudo está claro agora, certo, Capitão Aizen? Não, agora eu não deveria chamá-lo de capitão. Atualmente você é apenas um traidor chamado Sozuki Aizen. Olá, Capitão Unohana. Aizen sorriu levemente. Mesmo diante de 4 figuras de nível de capitão, ele não se intimidou, como se tudo aqui estivesse sob seu controle. Acho que é normal você descobrir tudo. Afinal, meu corpo ilusório não pode te enganar. Mas não pensei que você viria tão rápido. Aizen parou e se virou para olhar para Soifon e Inamori e disse, além disso, há algo muito estranho.
Como vocês dois não foram afetados por Mai Kyoka Suigetsu? Porque eu também estou aqui. Roja saiu da esquina e olhou para Aizen. Em toda a corte das almas puras, ninguém pode contrariar a ilusão de Aizen, exceto Roja. Sério, eu já esperava que você ainda estivesse aqui. Minha ilusão não pode te enganar. Mas por que você não fez nada já que sabia tudo desde o começo? Roja disse preguiçosamente, é muito simples. Não gosto do atual Gotei 13. Portanto, não queria ajudá-los a fazer seu trabalho. Olhe para eles agora. É interessante como eles andam em círculos por todo lado. E pela segunda razão, bem, sou um pouco preguiçoso. Então é assim que é. Aizen acenou com a cabeça e disse, na verdade somos o mesmo tipo de pessoa, mas não tenho tempo para conversar com você. Até a próxima vez. De repente Ishimaru Jin apareceu ao lado de Aizen e lançou o estranho distintivo com estranha pressão espiritual. Espere, Aizen. Toshiro não deixaria Aizen ir embora daquele jeito, então ele segurou sua espada e quis detê-lo, mas era tarde demais. Uma luz deslumbrante floresceu por todo o lugar enquanto Aizen e Ishimaru desapareciam. Bastardos! Toshiro cerrou os dentes com raiva. Depois de se acalmar um pouco, ele se virou para Roja e perguntou, Capitão Roja, por que você não o impediu? É muito simples. Este é o trabalho do Gotei 13. Se o Esquadrão Zero fosse necessário sempre que houvesse um problema, por que o Gotei 13 existe? Roja disse levemente, Aizen foi para a colina Sokyoku, se você se apressar, poderá ter tempo suficiente para chegar lá. Toshiro ficou sem palavras, mas depois de respirar fundo, ele se virou e correu em direção à colina Sokyoku. Depois que Toshiro foi embora, o Noana olhou para Roja e disse com um sorriso, parece que Aizen combina bem? O Noana não parecia nem um pouco preocupada, mas fazer o Gotei 13 andar em círculo significava que ele era bastante forte. Ele não estava nem perto do poder de Roja, que era praticamente invencível agora, mas como ele não interferiu, ela agora pode se divertir lutando contra Aizen. Talvez. Roja encolheu os ombros, sem demonstrar aprovação ou negação e disse, não achei que ele pudesse ser adequado para treinar com você. De qualquer forma, o palco mudou para a colina Sokyoku agora. Quer ir lá e dar uma olhada? O Noana sorriu levemente e disse, não há necessidade. Eu ainda tenho que arrumar este lugar. Iremos para a colina Sokyoku agora? O rosto de Soifon estava feio. É impossível ser feliz depois de saber que você andou em círculos e brincou na palma da mão do vilão o tempo todo. Vamos! Capítulo 700. O Ojioku finalmente aparece. A luta entre Ishigo e Byakuya na colina Sokyoku causou destruição. O que está acontecendo? Renji, que estava segurando Rukia, correu de volta para a colina Sokyoku, mas uma vez lá, sua expressão caiu. Esta é a colina Sokyoku? Bem-vindo de volta a Abarai. Neste momento, uma voz gentil apareceu atrás de Renji. O corpo de Renji enrijeceu ao ouvir a voz familiar e suor frio cobriu seu corpo. Ele se virou para olhar quem estava atrás dele e seus olhos se arregalaram de choque. Ele viu Aizen, o capitão supostamente morto, parado ali. Deixe Rukia Kushiki no chão e você pode ir. Aizen olhou para Renji gentilmente enquanto ordenava. No entanto, a mente de Renji estava quase exagerada quando viu Aizen, que ele sabia estar morto. O que está acontecendo? Renji pensou. E justamente nesse momento, ele ouviu uma transmissão de som de Matsumoto, o vice-capitão da 10ª divisão. Isso, os olhos de Renji brilharam quando ele entendeu que o que ouvi agora era verdade. Ele respirou fundo e ficou extremamente cauteloso com Aizen. Eu recuso, Capitão Aizen. Realmente. Tudo bem. Aizen não demonstrou nenhuma raiva. Em vez disso, ele sorriu e pegou seu Zanapikuto. Você é um herói, Abarai. Já que você não quer derrubar Rukia, não me culpe mais tarde. Bem, você deixará suas mãos para trás e ficar aí. A expressão de Aizen não mudou, mas uma pressão espiritual horrível explodiu de seu corpo. Foi ainda mais forte do que um capitão liberando seu banca, o que fez o rosto de Renji mudar. Quase instantaneamente, o corpo de Renji ficou coberto de feridas. Não muito longe deles, Jin olhava para Renji com pena. Essa criança é realmente lamentável. Quando ingressou na academia, conheceu um monstro como Roja, e antes de vir para cá, lutou com Kurosaki Ishigo e Kushiki Byakuya, e agora está enfrentando Aizen. Você realmente ficou forte, Abarai Renji, mas tome cuidado. Não consigo controlar bem meu poder. Você pode ser esmagado como uma formiga mais tarde. Aizen falou gentilmente, mas seus olhos estavam frios porque ele não planejava mostrar misericórdia. Ele avançou com seu Kyoka Suigetsu, planejando terminar isso em um ataque. Uivo Zubimaru. Renji rugiu, mas ainda não era oponente de Aizen. Mas quando a espada de Aizen quase caiu no corpo de Renji, uma figura avançou com grande velocidade e bloqueou seu ataque. Essa figura era Kurosaki Ishigo, que acabou de terminar sua luta com Byakuya. Desculpe, não achei bom matá-lo, então o deixei passar. Jin disse. A espada de Aizen ainda colidia com a de Ishigo, enquanto seu rosto não mostrava nenhum choque ou algo parecido. Em vez disso, ele disse levianamente. Tudo bem, de qualquer forma, eles são fracos demais para representar um problema. Como Ishigo não testemunhou a libertação de Kyoka Suigetsu antes, ele foi submetido à sua ilusão, mas mesmo assim, seu poder estava longe do de Aizen. Quando Ishigo correu para atacar Aizen, sua espada foi parada e para sua surpresa, ele foi parado por 2 dedos. Isto é impossível. O rosto de Ishigo estava contorcido. Ele sabia que estava enfraquecido após sua luta com Byakuya, mas ainda está usando sua Bankai. A luta entre eles Araki já abriu os olhos de Ishigo para a importância da pressão espiritual. Se a pressão espiritual de um lado fosse mais forte, seria quase impossível que o outro lado conseguisse vencer. Mas ele ainda poderia vencer Zaraki no final, o que significava que ele tinha uma pressão espiritual mais forte, mas agora, Aizen realmente parou sua espada com apenas 2 dedos. Ishigo entrou em pânico enquanto invocava loucamente toda a sua pressão espiritual, planejando usar Jetsuga Tensho enquanto Aizen ainda segurava sua espada. Mas Aizen não lhe deu oportunidade.
Ele beliscou a espada com uma mão e enfiou a sua no peito de Ichigo. Como humano você estava bem. Aizen sacou o sangrento Kyoka Suigetsu e se virou, ignorando o lutador Ichigo, depois caminhou em direção a Rukia. Os olhos de Rukia estavam cheios de medo. Ela não conseguia nem ficar de pé sob a pressão espiritual de Aizen, e ao ver seu rosto gentil, um arrepio percorreu sua espinha. Rukia tinha dificuldade até para respirar atualmente. Mas de repente ela sentiu que a pressão foi retirada dela quando um estranho poder imponente chegou, fazendo seu desconforto desaparecer. Rukia, que estava lutando para se levantar do chão, de repente olhou para a figura familiar parada ao seu lado. Você está bem? Roja gentilmente apontou o dedo para Rukia, cujo corpo começou a flutuar e chegou ao lado de Roja antes que ela caísse de pé, mal conseguindo ficar de pé. Rukia ficou sem palavras. É apenas uma emoção após a outra. Seu coração estava quase explodindo agora. Eu não esperava que você viesse aqui tão rapidamente. Aizen não parecia mais gentil. Ele parecia sério e em vez disso sua voz era baixa. Não pensei que você salvaria Rukia Kushiki. Roja sorriu gentilmente e deu um tapinha na cabeça de Rukia e disse, eu prometi a ela mantê-la segura, mas vamos deixar de agir. Você está aqui para o Ojoku, certo? Ao ouvir as palavras de Roja, o rosto de Aizen escureceu ligeiramente. Achei que você não conhecesse Urahara Kizuki, ele te contou? Não, eu imaginei. A mão de Roja passou pelas bochechas de Rukia antes de chegar na frente de seu peito. É muito pequeno. Roja fez uma pequena revisão antes que a pressão espiritual girasse em torno de sua palma e gentilmente retirasse o Ojoku. Embora ele já soubesse onde estava o Ojoku, como sua compreensão deste pequeno orbe é muito maior do que Aizen e Urahara, ainda é a primeira vez que ele o segura pessoalmente. Este é o Ojoku. Olhando para o pequeno orbe em sua mão, os olhos de Roja estavam cheios de apreciação. Sem este pequeno orbe incompleto, Roja não teria se tornado a espada fantasma Roja ou teria o poder do Shinigami ou o poder dos 6 caminhos. Talvez, sem Senmaboroshi, Roja estaria aproveitando as paisagens de One Piece e não teria como quebrar a barreira do mundo. Ele estaria para sempre no mundo de One Piece. Capítulo 701. Prólogo antes da batalha decisiva. Um Ojoku incompleto só pode me ajudar a alcançar um poder mais forte que meu reino eterno, mas inferior ao poder do Rei das Almas. Eu preciso do Ojoku completo. Roja murmurou em seu coração antes de levantar o seu e olhar para Aizen. Ele sorriu. Sob o olhar atônito de Aizen e os olhares perplexos dos outros, Roja gentilmente levantou a mão e jogou o Ojoku incompleto em direção a Aizen. Aizen não conseguia entender o motivo da ação de Roja, mas ainda assim pegou o Ojoku. Eu dei para você, não me decepcione. Roja olhou para Aizen com um sorriso, e este lançou um olhar profundo para Roja. Embora ele não soubesse por que Roja fez isso, talvez porque ele se sentisse invencível e quisesse ter alguém que pudesse lhe dar uma luta, Aizen não se importava. O mais importante agora é que ele estava com o Ojoku nas mãos. Já que é assim, estou ansioso pelo nosso próximo encontro. Aizen pegou o Ojoku com um sorriso. 3 raios de luz caíram do céu, envolvendo Aizen, Tozen e Jin, fazendo-os voar para o céu. Os capitães e vice-capitães queriam impedir Aizen, mas Yamamoto os impediu e balançou a cabeça. A negação não pode ser quebrada. Já que este assunto terminou, eu deveria sair também. Depois de ver Aizen sair, Roja se virou para olhar para os capitães com um sorriso, depois deu um passo à frente e desapareceu. Palácio do Rei da Alma. Os membros do Esquadrão Zero já sabiam das ações de Roja na Corte das Almas Puras, mas não comentaram. Os 6 membros tinham autoridade quase igual e ninguém tinha o direito de ordenar o outro. Yozubi é o único especial entre eles, já que é o capitão do Esquadrão Zero. Mas mesmo que dissesse alguma coisa a Roja, este não se importaria. Quanto ao Rei das Almas, ele parecia meio morto. Talvez ele estivesse morto há muito tempo. Roja descansou 10 dias no Palácio do Rei das Almas antes de retornar ao mundo humano novamente. Ele foi para a cidade de Karakura, mas não foi para a escola como antes. Em vez disso, ele foi para o papel e esperou que Aizen se fundisse perfeitamente com o Ojoku e lançasse seu ataque à Sociedade das Almas. Depois de vários dias, Roja ainda estava no parque segurando uma vara de pescar e parado ao lado de um lago com os olhos fechados. Arrogante, mas você pagará o preço por isso. Você está tão confiante? Yoruichi estava ao lado de Roja, olhando para ele pescando sem pressa, como se não houvesse perigo algum. Ela não queria ficar com Roja porque já havia sofrido muito antes. Ela não pode lutar contra ele, e se ela tentasse assediar sexualmente Roja, ela seria vítima disso. Eu não achei que você pudesse me encontrar. Minha pressão espiritual não deveria ser rastreável. Deve ser algo que Urahara inventou para monitorar toda a cidade de Karakura. Roja continuou sentado sem sequer levantar a cabeça e disse, bem, não atrapalhe minha pesca. O que você quer dizer com pescar? Yoruichi ficou irritado porque Roja deu o Ojoku a Aizen. Mesmo Urahara não pode prever o poder que o Ojoku completo não pode dar. Agora apenas Roja tinha chance de impedir Aizen. Pescar é pescar. Não posso pegar alguns peixes para alimentar o gato? Roja olhou para Yoruichi. A boca de Yoruichi se contraiu enquanto ela respirava fundo para se controlar. Então ela se virou e saiu passo a passo. Roja curvou os lábios e fechou os olhos enquanto voltava a pescar. Loja Urahara. Yoruichi voltou correndo e olhou para Urahara, que estava sentado pensando. Ela balançou a cabeça e disse, é inútil. Ele não sabe a gravidade do problema. O poder do Ojoku excede em muito o que esperávamos originalmente. Aizen? Não é que ele não saiba. Ele apenas tem seus planos. Urahara balançou a cabeça ao interromper Yoruichi. De qualquer forma, não podemos considerá-lo como alguém do nosso lado. Precisamos fazer outros planos se ele não lidou com Aizen pessoalmente. Várias pessoas assentiram. Se Ichigo estivesse aqui, ele ficaria surpreso, pois além das pessoas que ele costuma encontrar na loja, seu pai estava aqui, e o pai de Ishida também.
Eram 5 pessoas com força de capitão, e se você contar Iraku Shinji e o Vizord, então o poder no mundo humano é comparável ao do Gotei 13. Mas neste momento Shinigami do Gotei 13 foram enviados ao mundo humano como guardas. Os mesmos eventos ocorreram na trama original. À noite, uma figura medonha apareceu junto com outras que o seguiram. Vocês estão todos aqui? A primeira pessoa foi o sexto espada, Grinjov. Na luta anterior com Roja, ele foi gravemente ferido e Las Noches foi quase completamente destruído. Depois, Aizen curou todos eles. E assim como na trama original, ele ficou extremamente insatisfeito com a sugestão de Ukiyoha de não matar Kurosaki Ishigo, por isso estava levando consigo alguns espadas para atacar e matar Ishigo. Assim que o grupo de Hollow começou a atacar, Itsugaya, junto com os outros Shinigami estacionados no mundo humano, abriram os olhos. Esta pressão espiritual. Hollow. Capítulo 702. Caos prestes a se desenrolar. Depois de respirar fundo, Ishigo e os outros reagiram abruptamente, mostrando vigilância e prontos para lutar a qualquer momento. Grinjov e os outros também estavam correndo em direção ao seu respectivo alvo. Uma grande batalha estava prestes a acontecer na cidade de Karakura. Mas neste momento uma voz impaciente acompanhada por uma terrível pressão espiritual trovejou no céu. Vá embora! Roja estava sentado olhando para o céu com uma expressão indiferente. Ele não prestou atenção ao ataque surpresa de Ukiyoha antes, mas agora, outro grupo queria causar o caos novamente. Ele os deixaria em paz. A voz de Roja parecia invadir seu ser enquanto o céu era coberto por sua pressão espiritual. O Olaus Grinjav mais fraco que trouxe consigo estremeceu sob a pressão espiritual de Roja enquanto seus olhos estavam cheios de medo e pânico. Eles foram finalmente esmagados e mortos pela pressão espiritual de Roja. Quanto a Grinjav, embora estivesse um pouco melhor, ele ainda se sentia sufocado como se tivesse sido espremido por uma grande montanha. Essa pressão espiritual, é ele. A cena de Roja quase matando todos os espada respondeu na mente de Ginjav. Ele ficou horrorizado ao perceber que estava lidando com aquele monstro. Ele dificilmente abriu uma garganta em direção ao Eco Mundo para escapar. Diga a Aizen que vou esperar por ele aqui e dar-lhe uma chance de lutar contra mim. Quando Grinjov estava dentro da garganta, a voz de Roja soou em seus ouvidos, fazendo pensar que Roja estava atrás dele. Ele instantaneamente desembainhou a espada e atacou atrás dele, mas não havia ninguém lá. Neste momento, Toshiro e os outros que estavam prontos para lutar ficaram chocados. A assustadora pressão espiritual cobriu toda a cidade e, embora fosse dirigida a eles, ainda podiam senti-la. Eles se sentiam como vice-capitães diante de um capitão, ou pior ainda. Para sua surpresa, a pressão espiritual não impactou o mundo abaixo, mas simplesmente abalou o céu. Esse tipo de controle era normal. É a pressão espiritual dele. Ele está neste mundo? Depois de respirar fundo, Toshiro reconheceu a pressão espiritual de Roja e hesitou de repente. Anteriormente, Roja permitiu que Aizen fosse embora no final, mas não havia nada que pudessem fazer naquele momento. Afinal, Aizen usou Negacion e ninguém sabia se Roja poderia destruí-la. Além disso, Roja não tinha nenhuma responsabilidade no Gotei 13 como membro do Esquadrão Zero, mas ele ainda salvou muitos deles várias vezes. Sim, é a pressão espiritual do Capitão Roja. Matsumoto, que já foi subordinada de Roja, reconheceu instantaneamente sua pressão espiritual e seus olhos brilharam intensamente. Ela não pôde deixar de murmurar, pois ainda estava irritada com Roja por fazer Toshiro assumir o cargo de capitão em vez dela. Embora ela soubesse que não era forte o suficiente, ela ainda estava irritada. Resumindo, a culpa é de Roja de qualquer maneira. Por outro lado, Rukia olhou para o céu atordoada. Ela originalmente pensou que Roja havia esquecido sua promessa. Mas no final, ele não esqueceu e a resgatou. Ela realmente queria agradecê-lo, mas não teve chance, pois ele desapareceu após salvá-la. O Eco Mundo, Las Noches. Então é assim, ele está no mundo humano. Aizen sentou-se no trono de Las Noches enquanto apoiava o queixo nos punhos com uma expressão maligna antes de balançar a cabeça lentamente. Ele olhou para Grinjov e disse, embora você tenha trazido informações importantes, você ainda foi contra minha ordem. O que você tem a dizer, Grinjov? Grinjov permaneceu em silêncio. Aizen sorriu levemente. Ok, não estou com raiva na verdade. Você foi ao mundo humano para matar Kurosaki Ishigo, e além disso, trouxe informações importantes, então não vou puni-lo. Você pode sair. Grinjov respirou fundo de alívio e se virou para sair. Mas depois que Grinjov saiu, Ishimaru Jin e Kanami Tozen avançaram. Aizen-sama, está tudo bem assim? A expressão de Tozen era lei quando ele disse. Ele desobedeceu às suas ordens, então deveria ser punido. Ele já é um sujeito indisciplinado. Se você deixá-lo ir agora, ele fará isso de novo no futuro. Está bem. Aizen balançou a cabeça e sorriu. E daí? Enquanto eu tiver poder absoluto, eles curvarão suas cabeças obedientemente. Os olhos de Jin se estreitaram em um sorriso quando ele disse, como esperado do Capitão Aizen. Mas Roja causará problemas para nós? O Gotei 13 provavelmente enviará forças antes que o Ojoku se funda completamente com você, e a viagem de ida e volta levará tempo, e quando eles chegarem aqui, já estaríamos na Soul Society. Eles não terão forças suficientes para nos deter e a Soul Society entrará em colapso. No entanto, com Roja no mundo humano querendo se intrometer em nossos assuntos talvez. Ouvindo Jin, Aizen balançou a cabeça e sorriu. Relaxar. Yamamoto não vai mandar ninguém aqui. Ele é um homem antiquado. Ele prefere defender com segurança do que atacar de forma imprudente. E você acha que a Soul Society confia 100% em Roja? Portanto, esperaremos que o Ojoku se funda completamente e então reuniremos o espada mais forte, bem como arrancar suficiente e começaremos a batalha final. Depois de dizer isso, Aizen entrou na escuridão e desapareceu gradualmente.
Capítulo 703. A batalha decisiva está finalmente começando. Como Urahara esperava, a fusão do Ojioku está prestes a ser concluída, o que deixou o Gotei 13 mais ansioso do que nunca. Todos os Shinigami estavam correndo para entregar informações e treinamento para ficarem mais fortes antes da luta. Rapidamente, as informações sobre o plano de Aizen já se espalharam. Todos sabiam que Aizen queria atacar o Palácio do Rei das Almas. Aizen queria matar Roja e, se ele conseguisse, seria o mesmo que matar facilmente toda a Soul Society. Quanto a como ele poderia chegar ao Palácio do Rei das Almas, Aizen queria sacrificar muitas almas para fazer uma conexão entre este mundo e o Palácio do Rei das Almas. Mas quando Gotei 13 entendeu isso, eles consideraram a cidade de Karakura com grande importância e enviaram muitos de seus membros para protegê-la. E pela intervenção de Roja, Inoue não foi sequestrada por Aizen, então Ichigo e os outros se concentraram em treinar o tempo todo. Gradualmente, a atmosfera no mundo humano tornou-se tensa com o passar do tempo. As pessoas comuns na cidade de Karakura não sentiram nada. Eles continuaram com sua vida diária sem nenhum problema. Neste momento, Roja estava pescando sem qualquer preocupação. Quando alguém veio em sua direção, ele sorriu e disse: "Você também está aqui?" Milímetros. Inamori acenou com a cabeça, então ela riu e disse: "Eu lidero a tropa Kido para ajudar Urahara a estabelecer um portão instantâneo, só para garantir. A Soul Society foi invadida. Os capitães podem chegar ao campo de batalha o mais rápido possível. Bem, isso não é ruim. Pelo menos eles não estarão correndo em círculos." Roja encolheu os ombros. Se você considerar apenas o QI, Urahara era muito mais inteligente que Aizen. Ou pelo menos era assim na série. Inamori não demonstrou nenhuma preocupação no rosto. O capitão do Gotei 13 pode se reunir a qualquer momento, e Roja sozinho pode ser comparado a todo o Gotei 13 junto. Mesmo que Aizen convocasse um grande grupo de menos grande, seria inútil. Venha sentar um pouco. Roja virou a cabeça e continuou a pescar. Ao ouvir as palavras de Roja, Inamori sentou-se obedientemente. Inamori tinha grande prestígio na corte das almas puras, mas mesmo assim, ela ainda era obediente diante de Roja, como sempre foi. Em breve, o mundo passará por uma grande mudança, mas tentarei torná-la o menor possível. Roja olhou para o céu enquanto colocava a vara de pescar. Inamori pensou que ele estava falando sobre Aizen, e ela não pôde deixar de concordar. "Capitão Roja, você pode definitivamente fazer isso." Roja sabia que ela não estava pensando na mesma coisa, mas ele ainda sorriu e deu um tapinha na cabeça dela com um traço de confiança na profundidade de seus olhos. "Sim, definitivamente posso." Depois de um tempo, Roja sentou-se e sussurrou para Inamori: "Esteja preparado, já vai começar." Inamori estava aproveitando o tempo sentada ao lado de Roja, mas quando ouviu suas palavras, ficou chocada por um momento. Quando ela viu a expressão no rosto de Roja, seu coração deu um pulo. Respirando fundo, ela pegou o dispositivo de comunicação. Mas, antes que ela pudesse enviar qualquer informação, o céu mudou. O céu começou a rachar como o espelho e traços de escuridão começaram a vazar pelas rachaduras. A terrível pressão espiritual caiu instantaneamente sobre a cidade de Karakura. "Ative os pilares." Assim que o primeiro estalo apareceu, Urahara já correu para o céu e gritou, enquanto seu bastão se transformava em uma Zanpakuto. A cidade inteira foi subitamente distorcida. Todas as pessoas comuns foram transferidas para a Soul Society. Em seu lugar estava uma cidade falsa de Karakura. E com isso, Urahara instantaneamente abriu um portão para os capitães e vice-capitães virem. Cada um deles ficou sério, esperando a chegada de Aizen. Os capitães eram liderados por Yamamoto, o mais forte deles e o da primeira geração do Gotei 13. Seu rosto era sério, mas não se via raiva nele. De repente, as rachaduras no céu começaram a se expandir e os arrancar avançaram, liberando sua pressão espiritual em direção ao Gotei 13. De repente, um garganta maior apareceu, e o espada saiu, com poder não inferior aos capitães do Gotei 13. Quando o espada entra na cidade falsa de Karakura, a maior garganta se abre. Tozen e Jin saíram primeiro e depois deles chegou o senhor do Eco Mundo, Souzuki Aizen. Bem, já era hora. Yamamoto ficou calmo enquanto segurava sua bengala. Seus olhos semicerrados enquanto olhavam para Aizen. Com as palavras de Yamamoto, o clima que já estava tenso fica agitado. Foi a calmaria antes da tempestade. O Gotei 13, o espada, todos no mesmo palco. A pressão espiritual liberada foi como uma tempestade violenta distorcendo o céu. Capítulo 704. A guerra começa. Aizen começou a falar devagar. "Estava na hora? O que você é? Por que você disse isso?" Aizen olhou para Yamamoto e os outros com indiferença, pois não os colocou nos olhos. Ele olhou para os capitães e vice-capitães antes de dizer levemente: "É porque você substituiu a cidade de Karakura por esta e transferiu esta para a Soul Society? Bem, isso não importa. Já que a cidade de Karakura está na Soul Society, vou eliminar todos vocês aqui e depois irei para a Soul Society para criar a chave lá." As palavras de Aizen deixaram a expressão de todos pálida. A terrível pressão espiritual que ele estava liberando estava acima de tudo que eles sentiram antes. O Maeda, o vice-capitão da segunda divisão, tremia ao dizer: "A pressão espiritual desses companheiros é assustadora. Eles são monstros simples." Soifon olhou para ele com nojo e disse: "Com medo? Você pode fugir com seus resíduos. Deveríamos nos concentrar em derrubar o líder deles primeiro?" Komamura Sajin balançou a cabeça. "Não, o poder de Aizen é incomum. Deveríamos eliminar o resto antes de fazer isso." Os capitães e vice-capitães começaram a conversar, mas neste momento Yamamoto levantou sua bengala e disse: "Todos vocês recuem. Todas as coisas deste mundo transformadas em cinzas." Ryugen Jaka. Estrondo. A pressão espiritual de Yamamoto subiu ao céu como um vulcão em erupção enquanto uma terrível onda de calor cobria o céu. Os capitães e o vice-capitão recuam instantaneamente, temendo se machucar devido ao poder de Yamamoto. Ryugen Jaka.
Juca Kuinjo, Fortaleza Blaze. Yamamoto gritou baixinho, e o Zanpakuto em sua mão explodiu em chamas terríveis. As chamas eram como ondas do mar enquanto se moviam em direção a Aizen e os outros. O espada parecia sério com este ataque, enquanto Aizen apenas bufou. Na história original, Aizen estava cercado pelas chamas, mas agora ele apenas segurou Kyoka Suigetsu e acenou para as chamas. Uma pressão espiritual aterrorizante acima do nível de capitão irrompeu, e num instante, as chamas foram divididas em duas. Está muito quente, capitão, não use essa fogueira. Jin estreitou os olhos e sorriu. Yamamoto estreitou os olhos. Ele não achava que seu ataque iria ferir ou matar Aizen. Ele estava apenas observando o poder de Aizen. Mas neste momento, Zaraki não conseguiu mais se conter ao dar um passo à frente. Por que devemos continuar com essa conversa fiada? Não estamos aqui para lutar. Zaraki sorriu diabolicamente enquanto desembainhava a espada e corria em direção ao arrancar. Espere, Zaraki. Shunsu estendeu a mão, tentando impedir Zaraki. Mas neste momento Byakuya deu um passo à frente e disse: o ataque do capitão-chefe tem um amplo alcance, mas isso não significa que devemos apenas observar. Você tem razão. Sajin sacou sua Zanpakuto enquanto sua pressão espiritual aumentava. Os olhos do espada brilharam quando viram Zaraki avançando para atacar. Eles sorriram enquanto corriam em direção ao Gotei 13. Vamos! Soifon liberou diretamente sua Shikai enquanto seus olhos brilhavam. Ela correu para frente, seguida por Sajin, Byakuya, Toshiro e os outros. Em um instante, o céu foi coberto por flores de gelo e pétalas de cereja, e muitos outros ataques de capitão, fazendo com que o espaço ao redor deles quase desabasse. Como sua Zanpakuto é muito poderosa, Yamamoto não atacou porque não queria ferir os outros, então apenas olhou para Aizen não muito longe. Aizen fez a mesma coisa e apenas assistiu. Jin, Tozen, vocês vão também. Precisamos acabar com essa luta o mais rápido possível. Ok. Sim. Jin e Tozen assentiram solenemente enquanto se juntavam à luta. Do lado do Eco Mundo, são 30 arrancar sob o espada. Os arrancar são sem dúvida mais fracos que os espada, mas ainda eram figuras de capitão. Eles têm os padrões de um capitão fraco, semelhante ao Renji e aos outros. Capitão Roja, preciso ir. À beira do lago, Inamori olhou seriamente para o céu antes de olhar para Roja se desculpando. Roja sorriu levemente e disse: vá. Uau! Inamori voou diretamente para o céu para se juntar à luta, mas ao mesmo tempo, Iraku Shinki e o Visor Ed se juntaram, que estava observando a luta em segredo, decidiram entrar também. O Visor Ed não entrou em confronto com o Gotei 13 já que seu objetivo é se vingar de Aizen, e se o Gotei 13 caísse seria muito difícil se vingar. Iraku Shinji, um rosto que eu não via há muito tempo. Aizen assentiu sem qualquer mudança de expressão ao ver Shinji. A luta agora estava equilibrada entre os dois lados. Como há mais de 50 indivíduos lutando, o campo de batalha foi caótico. Na rua, Ichigo e os outros olhavam para a guerra no céu. Inoue neste momento disse: Kurosaki-kun, eu sei. Ichigo sorriu ao levantar sua Zanpakuto e seus olhos brilharam. Devíamos entrar no palco. Ichigo e os outros se juntaram à luta, e isso fez com que a escala da guerra se inclinasse para o favor do Gotei 13. Embora Ichigo fosse tão forte quanto um capitão, e Ishida estivesse próximo desse nível no momento em que eles se juntaram, o número inferior de Shinigami foi igualado ao do arrancar. No entanto, embora o arrancar estivesse sendo suprimido, a expressão de Aizen não mudou. Ele apenas ficou no mesmo lugar de frente para Yamamoto, que ainda segurava sua Zanpakuto na mão. Capítulo 705. Fazendo um movimento em Aizen. Yamamoto relaxou ao ver o Shinigami ganhando vantagem gradualmente e olhou para Aizen e disse: parece que seus subordinados estão prestes a perder. Você vai ficar aí e assistir? Realmente? Como você poderia saber que meus subordinados estão prestes a perder? Aizen disse calmamente. De repente a pressão espiritual disparou. Ukiyoha lançou sua segunda etapa pegando todos desprevenidos. Ao mesmo tempo, dezenas de Olols emergiram de uma garganta e se juntaram à batalha, mudando instantaneamente o curso da batalha. Do lado dos Shinigami, a maioria deles já usava sua Zanpakuto, e pessoas como Byakuya e Toshiro já usavam sua Bankai. O súbito aumento da pressão espiritual pegou todos desprevenidos, pois não imaginavam que Hollow estivesse se contendo. Mas as pessoas do lado Shinigami não estavam desesperadas, já que Shinji e os outros colocaram diretamente a máscara Hollow. Yoruichi, Ishin e os outros se entreolharam enquanto permaneciam a alguma distância da batalha. Devíamos agir e eliminar esses caras o mais rápido possível. Então poderemos lidar com Aizen depois. Urahara olhou para Aizen enquanto ele começava a elaborar um plano de batalha. Yoruichi, você fica para trás. Tessai e Ishin irão. Ninguém aqui questionou as táticas de Urahara porque confiavam nele. Ishin e Tessai juntaram-se diretamente à batalha. Estrondo, estrondo, estrondo. Com Shinji e os outros usando sua Hollow Mask e Ishin junto com Tessai se juntando à batalha, o equilíbrio voltou ao campo de batalha enquanto ambos os lados estavam equilibrados. Porém, neste momento, uma luz brilhou nos olhos de Aizen quando ele agarrou Kyoka Suigetsu e apontou para Yamamoto. Não preciso mais esperar. Antes que ele chegue, acho que devo eliminar você primeiro, aquele que é tão antigo quanto a Soul Society. Não seja arrogante, garoto. Você acha que com seu poder você poderia me matar? O rosto de Yamamoto estava cheio de arrogância. Ele viveu milhares de anos e testemunhou a formação do Gotei 13, lutou contra os Quincy e fez o mundo inteiro tremer com seu poder. Eu não acho que posso matar você porque já o fiz. Absurdo! Yamamoto gritou com raiva enquanto agitava sua espada para Aizen.
Mas na frente de Yamamoto a figura de Aizen desapareceu, e quando ele reapareceu já estava atrás dele. Sua cintura foi perfurada pela espada de Aizen enquanto o sangue espirrou no ar. Aizen usou a ilusão de Kyoka Suigetsu. Como o capitão mais velho da história, Yamamoto testemunhou inúmeras batalhas e lutou na maioria delas. Com sua experiência, ele evitou o ataque de Aizen que visava seus órgãos vitais e agarrou diretamente a mão de Aizen. Chamas quentes de repente envolveram os dois. Ao contrário da história original, Aizen não fez aquele Vondervez que podia comer fogo. Aizen não ficou nem um pouco perturbado. Ele juntou 2 dedos e disse, a do #90, Kuroitsuji. Um caixão preto começou a se formar instantaneamente em torno de Yamamoto. Mas as chamas de Ryujin Jaka mais uma vez irromperam e destruíram à força o Kuroshi*Tsuji. Aizen voou para o lado e traços de queimadura apareceram em seu corpo, enquanto Yamamoto tinha 5 ou 6 ferimentos em seu corpo. Taimatsu. Yamamoto gritou enquanto brandia sua espada para Aizen, enviando uma onda infernal flamejante. Porém, ele já foi pego pela ilusão de Aizen e sem pegar Aizen não será capaz de detê-lo. Uau! Aizen mais uma vez desapareceu e apareceu atrás de Yamamoto. Ele já aprendeu a lição, então em vez de esfaquear Yamamoto, ele brandiu a espada, cortando as costas do último. Contando com Kyoka Suigetsu, a vantagem de Aizen era aparente, mas mesmo assim, Yamamoto contava com sua pressão espiritual para revidar e conseguiu acertar Aizen algumas vezes. A expressão de Aizen tornou-se leve ao ver Yamamoto se machucar toda vez que atacava e finalmente ele apareceu atrás dele e disse, acabou, capitão-chefe. Porém, neste momento, uma luz estranha envolveu a cintura de Aizen. Baku do #61, Rikur. Urahara fez seu movimento. Acabou definitivamente Aizen. Urahara não deu a Aizen a chance de se libertar e iniciou diretamente seu plano. Baku do #62 e a Poranka. Baku do #63, Sasabaku. Aizen olhou para Urahara que lançou 3 Bakudo nele, tentando prendê-lo, e disse, você finalmente chegou, Urahara, você acha que tal Bakudo poderia? É tarde demais. Urahara gritou e interrompeu as palavras de Aizen e novamente lançou outro Bakudo. Bakudo #79, Kuishibari. Usando 4 Bakudo para prender Aizen, Urahara instantaneamente começou a cantar. Limite das milhares de mãos, mãos respeitosas, incapazes de tocar a escuridão. Mãos atirando incapazes de refletir o céu azul. A estrada que se aquece de luz, o vento que acende as brasas, o tempo que se reúne quando ambos estão juntos, não há necessidade de hesitar, obedeça minhas ordens. Balas leves, 8 corpos, 9 itens, livro do céu, tesouro doente, roda grande, torre da fortaleza cinza. Mire para longe, espalhe de forma clara e clara quando disparado. A do #91, Senju Tentai. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.